Errar é humano, para assistir no erro é burrice. Corrige e tenta fazer. Dedique-se ao máximo. E se adequa à realidade que você está. Mas sempre que algo melhora, ele te permite, é como uma escada, ele te permite enxergar um degrau acima. E o que eu mais aprendi no Boi 777 é que é o seguinte: você tem que ter, se você usa os pilares dele, os pilares se aplicam a todas as situações. Só funciona se for assim. Essa para mim é a pior frase que existe. Que não interessa o que você fala, interessa como as pessoas ouvem. Você fala, o óbvio tem que ser dito. Por isso qualquer um te prometeu uma receita. Olha, siga isso aqui que você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Não vai dar certo. Mas fulano está ganhando, ele mostra que ele está ganhando. Mentira. É como fazer, é quem vai fazer e qual que é a estrutura que eu tenho para fazer. Certo? Aqui na prática a teoria é outra, é simplesmente porque ele não sabe a teoria. Então, bora lá. Bom, bora, galera, para mais um episódio aqui do Na Fazenda Cast, episódio número 2. E eu estou bastante nervoso para fazer esse podcast de hoje. Dizem que a gente tem que se colocar em situação de desconforto para crescer, e eu me coloquei nesse episódio de hoje. Convidei uma pessoa aqui que é mais do que especial, acho que ele faz parte da minha trajetória, da minha carreira, da minha formação. Ele, por vários momentos, me colocou em zona de desconforto, e hoje não podia ser diferente, né? Dormi mal essa noite, ansioso para bater esse papo. Estou aqui, acho que há uns 15 dias, estudando, fazendo anotações para fazer um podcast diferente, né? Um bate-papo agradável. Afinal, a qualidade hoje do episódio depende muito mais do que eu vou perguntar para ele do que o que ele vai falar, porque o que ele vai falar eu sei que é bom. Então, a obrigação minha é fazer boas perguntas. Bom, para a gente começar essa conversa, deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Gustavo, ao Na Fazenda Cast. É um prazer ter você aqui comigo. Tudo bom, Matheus? Prazer é meu estar aqui. Não precisar tanto. Você é pouco ansioso, né? Pelo que eu te conheço, né? E olha que tem bastante tempo que eu te conheço, né? Para mais de 20 anos aí. Pois é, vamos bater papo então. Hoje eu quero fazer umas perguntas, acho que eu nunca te fiz. Quero conversar um pouquinho, entender, acho que um pouco da origem do Gustavo. Eu tenho a oportunidade de conversar com bastante gente aqui na Fazenda, e desde que a gente colocou o Recria na Prática no ar, a gente vem interagindo com o público. E assim, por mais que pareça óbvio que todo mundo conhece o Gustavo, da Apta, do Boi 77, nem todo mundo ainda te conhece. Então, queria começar esse episódio de hoje batendo um pouco de papo para a gente entender quem é o Gustavo, né? E aí eu queria te perguntar assim, quem é o Gustavo e como que o Gustavo foi parar na zootecnia, né? Gustavo, ele é natural lá de uma cidade do interior de Minas Gerais, que chama Conselheiro Lafayette. Né? O Gustavo, ele, desde pequeno, assim, criança, ele sempre trabalhou, viveu no meio agropecuário, né? Família sempre teve propriedade e meus tios sempre tiveram aquelas casas agropecuárias, né? Então, o Gustavo sempre ia para a escola, ia para casa, almoçava, ia para uma casa agropecuária daquela e ficava lá a tarde inteira ali ajudando a vender ração, produto veterinário, viajando com um time. Meu pai sempre trabalhou viajando muito, então teve um tio meu, que é o tio João, que sempre me carregava para os lugares, para as fazendas, ajudava ele, ia pelo menos para abrir porteira, levar. Então desde pequeno, desde assim de, sei lá, 8, 9 anos, por aí, menos de 10 anos de idade, eu sempre vivi nesse meio, né? Depois de muito tempo, trabalhei muito com cavalo e tal, mexi muito, montava cavalo, participava de provas equestres e tudo mais. Então, isso foi me conduzindo para essa área aí que a gente chama hoje do agronegócio, né? Isso foi me levando para a zootecnia, né? Eu cheguei até iniciar em um outro curso de graduação, né? Eu entrei em Ciências da Computação. Isso aí nós estamos falando de 1995, né? No século passado. E eu passei em zootecnia e passei em computação. Essa época aí era DOS, hein? Nem existia Windows, bobear. Era Não, pontos. exatamente. Sei lá, devia existir, mas assim,
muito incipiente e tal, e a computação era um negócio do momento, né? Todo mundo, qualquer um que você conversar, falou, não, esse negócio aí de boi, negócio de cavalo, isso não dá futuro para ninguém, não. Vai fazer computação que é o futuro do negócio. Cheguei aí, fiquei um tempo, mas não era aquilo. Eu gosto de usar computador, eu gosto de trabalhar com o computador como ferramenta, mas o que realmente eu gosto e sempre gostei foi dessa área. Aí eu parei com aquele curso, voltei, fiz o vestibular de novo, daí a 6 meses, e passei no mesmo lugar que foi em Lavras, que é onde eu fiz a minha graduação. Mais que isso possa parecer ruim, mas eu acho que esse tempo, eu ter entrado no curso, ter voltado, quando eu entrei no outro curso, eu imagino que eu já entrei um pouco mais maduro, né? Isso ali com 17, 18 anos, entrar com 19, quase 20, parece pouca diferença, mas é muita diferença, um ano a mais na idade de um jovem daquele momento, enquanto todo mundo estava querendo festar, ali, eu já tinha o meu tempo de festar antes, eu já entrei focado. Então, desde o início da minha graduação, fui muito focado no curso de graduação, e esse, digamos, esse desvio de rota aí, na verdade, talvez tenha sido a melhor rota para pegar e para entrar um pouco mais maduro para fazer aquilo que realmente eu caminhei para o resto, venho caminhando ao longo de toda a minha vida. Então, esse é um pouco do Gustavo, Gustavo, é talvez por isso que eu daí, cheguei na zootecnia, né? daí já pode até vir um baita de um insight, assim, né? Que a gente pode levar, talvez, de lição para a turma, que o problema não é errar ou assumir um caminho errado. O problema é continuar nele, né? Então, assim, você É, teve a sabedoria de parar, analisar, não, é isso que eu quero? Não. Então, vou dar um passo para trás, vou voltar e vou refazer minha rota, e aí vou seguir para um caminho que te trouxe até onde você está hoje. Então, tipo, tá tudo certo em você ter errado. Acho que a sabedoria foi olhar para o que você estava fazendo, parar, refletir e assumir um erro, né? Você assumiu o erro e falou assim, eu vou começar de novo, e tá tudo certo. o erro na nossa vida é inerente. O que anda mais rápido, que chega mais longe, é aquele que erra menos ou que corrige mais suas trajetórias. Assim a gente pode ir lá na frente, que a gente pode voltar nesse assunto, assim é nas fazendas. Muitos dos trabalhos que a gente faz, todo mundo fala, qual a novidade com o milhão? Muitas vezes, o que é a grande riqueza do trabalho que a gente faz, talvez, e as coisas que mais impactaram em tudo que a gente fez, voltando a mostrando que isso tudo se repete, não são os grandes acertos, são os caminhos errados. E a gente mostrar para as pessoas, falar assim, ó, se você fizer isso e isso com o seu boi, ali a gente está trazendo, digamos, uma receita, uma coisa experimental. Mas os estudos nossos que mais causam impacto e talvez mais causam benefício são os estudos que mostram o erro e não aqueles que mostram talvez o acerto. Porque o acerto, inerentemente, todo mundo sabe, mas quando você confirma que aquele caminho é realmente errado, só de você não tomá-lo já é um grande negócio. E na vida, isso se repete na vida. Na vida também não é diferente disso. É igualzinho isso que você falou. Fez uma escolha, é uma época muito difícil para todo mundo. Talvez alguns aqui estão escutando, começando a carreira, alguns aqui. Até um exemplo que eu vou dar, no Beef Day que nós fizemos recentemente, eu tive a oportunidade de trazer, que eu convidei e ele veio para participar do Beef Day, o professor Antônio Ricardo Evangelista, que foi meu orientador durante toda a graduação, né? Do segundo ano de graduação, do terceiro período até formar, durante 4 anos eu trabalhei com ele, e ele estava lá, e quando ele passou na minha dinâmica, eu falei isso num grupo, e falei, obrigado, professor, o senhor está aqui, não sei se teve pena, se o acreditou e tal, isso aí. Aí ele comentou comigo que um pai que estava na plenária falou assim, o que você viu nele para poder acreditar nisso aí? Eu falei, eu vi vontade, eu vi interesse e tudo mais. Então o que eu quero trazer com isso? Assim, um pouco dessa experiência. Talvez um momento que foi, digamos, um erro, foi, na verdade, uma correção de rota, né, um ajuste natural. Talvez se eu tivesse entrado mais novo e acordar para o curso lá no meio do curso, que é muito natural. Muitos colegas meus foram assim, bons colegas. Aí o seu tempo de resposta já é menor e você vai lá. Então nunca ache ruim você errar. Acho ruim você continuar no erro, né? Esse é um grande problema. E uma vez que você toma uma decisão, o que você tem, que é a outra lição dessa aí que eu estou falando, essa questão do professor evangelista, é assim, se dedica ao máximo nela, né? Isso aí, igual essa sua ansiosidade aí, é porque você, quando escolhe uma coisa que eu te conheço, também se dedica ao máximo, né? Eu até te falo que às vezes até demais, né? Nós estamos até falando muitas coisas pessoais aqui,
Mas você tem que se dedicar ao máximo naquilo. Você tem que realmente querer aquilo. O problema digamos, talvez não ter essa consciência do erro, persistir naquele negócio e ser fraco naquilo que você está fazendo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ficar ali mais ou menos no negócio é a pior coisa que você pode fazer. É uma coisa que eu penso muito, assim, isso eu aprendi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, assim, na indústria, na empresa, né? Às vezes a gente tem uma cobrança muito grande em sempre querer ter uma resposta, em querer parecer que está certo, né? Tirando a minha teimosia, mas isso não vem ao caso, mas, assim, a gente tem que se permitir, às vezes, errar ou não saber um determinado assunto. O problema é persistir no erro ou insistir na ignorância, né? Uma vez que você se deparou com algo errado ou você não sabe como reagir a uma determinada situação, acho que hoje existem inúmeras ferramentas e caminhos aí que a gente tem, internet, conhecimento, é muito mais acessível. Então, a gente tem que parar, refletir sobre o erro, refletir o porquê você não sabe, num segundo momento, quando aquilo acontecer de novo, você ter a resposta ou saber o melhor caminho a seguir, né? Então, acho que essa inquietude ou parar e refletir sobre o que aconteceu, tirar a lição e se preparar para quando ela acontecer, você está preparado para aquilo. É o que vai te levar sempre para o próximo nível, né? Então, o erro, na verdade, ele nada mais é do que uma forma da gente crescer, desde que a gente sabe tirar o melhor proveito dele, né? E isso está claro já no seu início de carreira. Você assumiu um erro de uma escolha errada, voltou, refez sua rota e seguiu na zootecnia. E aí o Gustavo entrou na zootecnia, foi lá para Lavras, conheceu o professor Evangelista, né? Para quem não sabe, o professor Evangelista é um professor que trabalha com conservação de forragem, correto? Correto. E aí o Gustavo, na trajetória dele, eu que o conheço, se tornou lá um especialista em conservação de silagem. E tem um caminho aí entre o Gustavo, conservação de forragem, de produção de silagem, até o Boi 77. Né? Como que foi essa jornada sua, desde da faculdade até o famoso Boi 777, para a gente começar a falar um pouco de pecuária e de Gustavo? Eu, Gustavo, lá em Lavras, né? Eu sempre trabalhei lá como professor evangelista. Eram outros tempos. Hoje a Universidade Federal de Lavras ela tem uma estrutura excelente, mas naquela época a gente não tinha era uma faculdade de ótima qualidade de ensino, sempre foi, mas de estrutura, de experimentos, de animais, naquela época que eu estudei, não era boa, não tinha, a gente não tinha assim esses setores como lá hoje tem. Mas eu gostava muito do que eu trabalhava com conservação de forragem, né? Que é produção de alimento para esses animais. Minha carreira inteira foi trabalhando nisso, né? Eu tive, assim, vários colegas que por lá passaram, mas um que sempre trabalhou comigo, onde eu sempre trabalhei com ele a vida inteira, foi o professor Tiago Bernardes, que hoje é professor lá em Lavras, é um colega meu de trabalho aí de longa data, mas teve várias outras pessoas que foram importantes ali. E uma das coisas que aconteceu é que o Tiago, na hora que ele formou, como ele é da região aqui próxima a Jabuticabal, ele é de uma metrópole que chama Ibitiúva, né? Ele veio para Jabuticabal para fazer pós-graduação, mestrado. E nós sempre nos demos muito bem, sempre trabalhamos muito junto. E ele falou assim, ele veio 2 anos antes, já estava terminando o mestrado, começando o doutorado, e eu fui buscar outros ares, né? Assim, é muito importante você trocar do local que você faz sua graduação, mestrado, doutorado, diversificar para conhecer outros ares. E o Thiago me incentivava, me chamava muito para vir para, né, para a região de Jabuticabal. E eu fui, né? Eu fui lá em 2003 para Jabuticabal para fazer meu mestrado. Quando eu estava fazendo meu mestrado, que existiu esse concurso da APTA. Eu tinha 6 meses de formado quando teve o concurso da APTA. E o professor Ricardo Reis, né, que você também conhece bastante, ele era eu tinha um orientador meu, de fato, era o professor Pablo, que era da parte de microbiologia, junto com o professor Ricardo Reis. O professor Ricardo Reis me incentivou a fazer o concurso da APTA. Ele já conhecia a APTA Colina, eu não conhecia. E ele sempre falou assim, não, lá tem uma estrutura boa, faz o concurso, que é bom vocês treinarem, fazer concurso e tal. E eu fui fazer o concurso,
sim, como um franco atirador, né? Muitas pessoas já com mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazendo esse concurso. E eu lá, recém-formado, 6 meses de formado, me inscrevi. No final do ano foi o concurso, final de 2003. E o que caiu na prova, né, eram questões assim, dissertativas. Uma questão que caiu foi assim, para falar sobre, eu lembro certinho, né, faz 20 anos, sei, mas estacionalidade das plantas forrageiras, que foi tudo que eu trabalhei na minha graduação inteira. Então, eu tive a oportunidade, né, eu tive, em função daquilo, de fazer uma boa prova. E aí eu passei em primeiro lugar na parte escrita. Óbvio que quando teve o currículo, várias pessoas com doutorado e tudo mais, passaram um pouco na minha frente por causa de publicação, mas eu também, como eu fui aluno de iniciação científica durante 4 anos, tinha um bom nível de publicação e deu certo de eu entrar no concurso. Então eu vim para a Apta Colina, naquela época, em 2005 eu entrei, e quando eu entrei aqui, o tema conservação de forragem é um tema importante, em qualquer local que seja, mas a, o DNA da nossa unidade é um DNA de avaliar sistema de produção, porque é uma fazenda grande. É uma fazenda de. Eu saía de local, de lavras, que a gente praticamente não tinha setor. A gente tinha um setor de forragem que eu trabalhava, sei lá, meio hectare, 1 hectare no máximo, 1 hectare e pouco. Em Jabuticabal, o professor Ricardo Reis era considerado um latifundiário lá, que tem talvez 30 hectares de área, um pouco mais, um pouco menos do que isso aí, entre 20 e 30 hectares, assim, a área experimental dele, 30 e poucos hectares. E aí eu caio numa unidade que tem 2.400 hectares dedicados à pesquisa. Então, digamos assim, fazer experimentos de pequeno porte, eles são realmente muito importantes. Mas tem um local para fazer aqui, a gente precisava de fazer coisas de grande porte, até para ocupar, para usar, para poder valorizar a fortaleza da fazenda, que é um outro ponto, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Corrige e tenta fazer. Dedique-se ao máximo. E se adeque à realidade que você está. O problema é você querer que o mundo se ajuste a você e não você se ajustar ao mundo. Tá certo? Isso aí é outra. Tive vários mentores na minha vida e muitas frases que elas são marcantes. O professor Kleber Rezende, que é um professor de Jabuticabal também, uma vez ele falou uma frase: extremamente importante você fazer sua pós-graduação, fazer isso tudo muito bem, só que a sua definição de linha de trabalho, a sua definição de pesquisa, ela realmente vai se dar quando você cair numa instituição. E aí você tem que se adequar àquilo lá. E essa frase ela é marcante, verdadeira, e assim eu segui nela. Então, quando eu entrei em Colina, né, o que a gente viu? Não, eu segui fazendo, eu fiz vários e faço vários experimentos da parte de conservação, mas hoje ela talvez ocupe 10, 15% do meu tempo efetivo. E a gente começou a fazer os estudos de sistema de produção, começamos a fazer os experimentos de avaliação com muitos animais, de avaliação em grandes áreas, de avaliações não por períodos curtos, mas por períodos longos, e daí que a gente foi entrando nesse meio da suplementação, mais fortemente no meio do gado de corte. Aí eu fiz meu doutorado já na Apta Colina, fui desenrolando para esse lado, e ao longo do tempo isso foi construindo essa nova carreira que realmente a gente vem seguindo nela desde sempre. Agora, tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu é suporte para o que a gente faz agora, que é sempre produzir mais. Então nós começamos lá em 2005, aí eu entrei efetivamente em Colina em 2005, né? E em 2005, 2006 a gente começou a fazer esse tipo de experimento aí de sistema de produção, de grande porte, onde a gente foi, onde são os primórdios do boi 777, né? Que a gente começou a fazer vários estudos de avaliar desde a desmama até o abate, né? Na Apta sempre teve cria, mas a gente, num primeiro momento, a cria não era alvo de estudo, a cria era alvo de manejo, de manter, de produzir bezerro para os nossos sistemas de produção, mas a gente sempre, nós focamos ali por uns 10 anos, sempre em recria, engorda, fazendo tudo isso, que é onde são os primórdios do boi 777. Gustavo, claro que a gente vai falar já o que é o tal do boi 777, mas antes disso, você acha que o boi 777 foi um dos grandes marcos da sua carreira, assim, tipo,
Ah, não, sem dúvida, né? Eu acho assim, ó, eu sempre tenho marcos na minha carreira, assim, todo mundo que passou por aqui, como todo mundo que eu tive experiência de contato, como pessoas que eu fiz disciplinas, estudei, tive um contato maior e tal, são marcantes. Todos os alunos que passaram por aqui, cada um deixou um ensinamento, seja positivo, que seja negativo, que seja um experimento, que seja um dado, que seja uma experiência pessoal, que seja uma vida. Teve momentos bons e ruins, na verdade, a quase esmagadora dos momentos são bons, né? Poucos momentos que a gente fala assim, que não foram tão prazerosos, mas nos servem de muito aprendizado. Graças a Deus eles são poucos, mas os poucos nos ensinam muito esses momentos ruins. E com certeza, assim, essa mudança, e mudar esse foco para avaliar essa parte de sistema de produção e a gente criar o Boi 777, criar não, sim, ele ser projetado é algo extremamente assim que mudou a vida, né? Porque nesse começo, né, lá atrás, a gente começou e nós fizemos muitos experimentos. Por exemplo, a empresa que mais nos apoiava naquela época era a Belma. E aí a gente tem a figura do. Assim, eu vou falar alguns nomes, não que os outros todos não sejam importantes, mas tem alguns que foram grandes catalisadores, grandes nomes que mudaram essa chave, né? E que eu brinco assim, eu montei toda uma estratégia para trazer o Marco Balsalobre, né, que foi um dos fundadores da Belma, era o proprietário, ficou lá por muito tempo, uma pessoa que muito nos ajudou e que eu muito aprendi com ele também. Montou uma estratégia para trazer ele à colina, para ele poder conhecer a nossa infraestrutura, e ele começou a nos apoiar. Então, os primeiros estudos, né, o Matheus aí fez parte disso, conduziu vários desses estudos que a gente chamava Belma 1, 2, 3, 4, 5, até o nome do experimento era o nome da empresa, internamente a gente chamava disso, né, óbvio que todo tem seu nome científico, mas ali foi aonde a gente fundamentou, porque nós não falamos assim, vamos criar o Boi 777. Nós falamos assim, vamos fazer uma linha de trabalho onde a gente entende nesse longo prazo, vamos entender isso. Então a gente, e na ciência assim, você vai descobrindo, né? Eu falo que é como se fosse uma escada. Você tem que subir um degrau. Quando você sobe um degrau, você consegue olhar um pouquinho para cima. Aí você sobe um segundo, aí você consegue olhar um pouquinho mais para cima. É igual um texto que um aluno te manda. Se o texto está muito ruim, você só faz correções básicas. Aí se melhora, aí você fala, não, agora eu consigo chegar. Mas, professor, você não vai parar de corrigir? Eu falei, não, não é que eu parar de corrigir porque eu estou morto, porque está alguma coisa errada. Posso nunca Verdade. parar de corrigir um texto. A gente sempre tem que melhorar ele. É que a hora a gente fala assim, ó, tá bom já para entregar, que se for ficar, nunca vai ficar pronto. Mas sempre que algo melhora, ele te permite, é como uma escada, ele te permite enxergar um degrau acima. E assim a gente foi fazendo, né? Com esse apoio aí do Marco, né? Da Belma como um todo. A gente fez vários experimentos e muitas outras empresas já começaram a vir procurar a gente conseguiu construir muita coisa. E o Boi 777 foi exatamente uma virada disso. Né? Aí tem um outro nome de outra pessoa, que é o Danilo Grandini. Quando ele entra, ele já nos apoiava com experimentos antes, quando ele era da Cargill, mas quando ele entra na Fibro, ele nos procura para poder desenvolver uma linha de trabalho. Não era vender VM, assim, é para desenvolver uma linha de trabalho que ele usou uma expressão também muito forte, ele falou assim, o meu grande concorrente chama desconhecimento. Certo? Então, o Boi 777, ele vem, assim, a gente já usava essa terminologia, mas ele conseguiu ser levado para todo o Brasil, ele conseguiu ser levado para o impacto nacional quando esse momento acontece. E esse momento é mais ou menos ali, Danilo entrou na Fibre, se não me engano, em 2010, 2011, nós começamos a fazer os experimentos aí também com a Fábio, de muito volume, um volume de experimento muito grande. E não, assim, estudar a virgem-medicina era uma coisa, digamos, secundária dentro do estudo. Estudar sistema de produção sempre foi o nosso DNA forte, tá certo? Então essa era a grande questão. Aí, em 2011, acho que é 2011 mesmo, nós fizemos uma gravação aqui com o Miguel lá no Beef Point, você lembra disso? O Matheus ainda foi quem coordenou essa gravação para nós, né? Que onde a gente fez um roteiro e tal, que a gente gravava lá, que a gente ainda falava do boi 666 e boi 777. Então, fazer um animal de 18 para 21 arrobas, de 18 arrobas. Nós estamos a gente preconizar, queria ensinar as pessoas a bater um animal de 18 arrobas. Isso nós estamos falando de 12 anos atrás, gente. Para pecuária, 12 anos é um tempo muito curto. Você fala hoje matar um boi de 18, quem precisa ensinar alguém a matar um boi de 18 arrobas? Tá certo? Mas não era.
matava de 16, 17, entendeu? Então, fazer um animal de 18 arrobas já era um desafio. De 21, então, com 2 anos, era um grande desafio. E a gente fez aquele curso online que foi distribuído em massa, tiveram 11 mil inscrições naquele curso. Então, ali foi uma primeira virada, né? Que isso foi 2011, 2012, por ali. A gente gravou em 2011, ele foi divulgado em 2012, se não me engano, assim. Começamos a fazer o curso e em 2015, isso já um pouco mais consolidado, a gente fez, tinha FEICORT, quando acabou o FEICORT, virou a Intercorte. A Intercorte era aquela feira que fazia em várias cidades do Brasil. E em 2015, a Intercorte foi dedicada ao Boi 777. Então, tem quase 10 anos, aí ano que vem vai fazer 10 anos, que a gente participou da Intercorte, onde a gente levou para as principais praças pecuárias do Brasil esse conceito do Boi 777. Então essa construção é uma construção que se dá em qual formato? No formato de escada. Não, o que é o formato de escada? É você subir um degrau por vez. Tem hora que a gente tenta subir 2, 3, se tiver fôlego, vai embora. A velocidade e quantos degraus você vai pular vai depender de você. Mas é um processo de escada. É um processo que se você sobe um degrau, você tem que enxergar um pouco mais longe. Aí você sobe o outro. Aí você tem que enxergar um pouco mais longe. Você vai ficando mais alto. Mais alto. Não é que você vai ficando melhor ou mais importante. Não é isso. É que você consegue enxergar mais coisas. E aí você consegue traduzir isso para levar para o meio. Então, acho que esse é o ponto aí. É legal isso. Assim, eu quero voltar um pouquinho, até falar um pouco ainda de Boi 777, mas um comentário só antes, pegar esse gancho da escada que você falou. Assim, eu não tenho dúvida, se eu não for a pessoa que mais viu palestra, eu sou uma das pessoas que mais viu palestra sua. Eu não tenho dúvida, assim, acho que no YouTube eu assisti todas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de te ouvir falar, eu escuto, né? E às vezes a gente vê a pessoa assim, mas eu já vi o Gustavo falar. Esses dias eu me peguei refletindo assim, toda vez que eu vejo o Gustavo falando, eu aprendo alguma coisa. Aí é porque o Gustavo ficou mais inteligente? Talvez sim, talvez não, mas não é isso que vem ao caso. É que talvez o Matheus subiu um degrau a mais, o Gustavo subiu um degrau a mais, e quando a gente olha para a mesma informação, a gente olha de formas diferentes, sabe? Por exemplo, acabou de ter o Beef Day, eu estava ouvindo o Flávio falar, né, eu discuti ali com o Flávio várias coisas do que ele apresentou de TIP, basicamente toda a narrativa era meu experimento de doutorado. Ele falou um negócio que eu falei, puta sacada, tipo, ele falou de indicador técnico para tomada de decisão, sabe? Aquilo virou minha cabeça de um jeito que, tipo, aquilo eu já levei aquela informação para vários outros momentos de cenários pecuários, então, assim, consumir a mesma informação, né, da mesma pessoa, ou de formas... É muito legal isso, porque toda vez que eu te escuto falar, eu aprendo. Tipo, a gente tem o Recria na prática. Direto eu assisto de novo as aulas, né? Eu pego ali para assistir. E toda vez que eu assisto, eu tenho um insight diferente, sabe? Isso é muito, muito legal. Então, assim, tenha bons mentores e consuma eles em diferentes momentos da sua vida. Mas eu já vi essa palestra. Cara, vê de novo. Presta atenção. Às vezes, o seu momento de vida vai te levar a ouvir aquela informação que vai te dar um gancho diferente para aquela resolução de problema que você está precisando, sabe? Então, tipo, escolha bons mentores e consuma bons conteúdos. Eu acho que é uma coisa que faz muito diferente, assim, muito sentido. Mas só voltando para o Boi 777, uma coisa que eu queria ver se você lembra, assim, por exemplo, eu lembro no dia que a gente estava na sua sala, aí na APTA, né, para quem não sabe, eu fiquei 5 anos da minha vida lá, tive o prazer, né, de ficar 5 anos da minha vida com o Flávio, com o Gustavo, morando lá em Colina, fazendo vários experimentos aí que deram origem ao conceito do Boi 777. E eu lembro de que a gente estava na sua sala, né, no meu experimento lá, a gente fazia abate no início e no final de cada fase do sistema de produção, né? Abatia no início da seca, depois abatia no final da seca, início das lavas, e assim sucessivamente ao longo do sistema de produção, para enxergar o que estava acontecendo no ganho de peso dos animais. E eu lembro que eu cheguei na sua sala com a planilhinha minha cheia de dados lá dos abates, e eu não sabia direito o que fazer com eles, e você foi me perguntando. Talvez você foi subindo a escada, uma escada que eu não estava nem enxergando na época, mas você subia um degrau e me perguntava, faz essa conta. E aí eu fui calculando o ganho de peso, eu calculei o ganho das vísceras, o ganho de carcaça, e você parou num momento lá, pegou um pedaço de papel
e escreveu assim, olha aqui que legal, se a gente dividir o ganho de carcaça que a gente está calculando pelo ganho de peso, a gente tem o quanto foi o rendimento do ganho. E ali, para mim, até então, foi quando nasceu o conceito de rendimento do ganho. Até então, eu nunca tinha ouvido ninguém falar aquilo. Né? Eu lembro certinho do dia, na sua sala, você rabiscando o papel e nascendo esse nome, né? Rendimento do ganho. E hoje, ele ganhou aí, acho que, cenário nacional, se não mundial, né? Tipo, eu fui para fora discutir esse conceito com os gringos lá, tal. Você lembra do exato momento que você criou o conceito Boi 777? Nem do rendimento do ganho eu lembrava, igual você está falando aí, porque tem coisa que, é igual você falou, tem coisas, tem frases que nos marcam, tem momentos que nos marcam. Aquele te marcou dentro daquele ponto, porque isso foi uma essência muito grande da sua tese, né? Nem do seu mestrado, foi da sua tese de doutorado. Mas assim, todo mundo pergunta quando foi. Não foi uma coisa assim, ah, pontual. Eu lembro que assim que a gente começava a fazer o slide, eu lembro muito slide meu, ele falou assim, 666, uma setinha, 777. Por que falava isso? Porque os melhores resultados, eu não lembro quando isso foi criado, assim, propriamente dito, nasceu esse conceito exatamente. Mas aquilo vem dos dados que a gente ia gerando, né? Que a gente queria mostrar essa mudança, assim, ó, que você podia sair do animal que era, digamos, mamado com 6 arrobas, ganhava 6 arrobas na recria, e 6 arrobas na engorda, e caminhar para um de 7 arrobas, que desmamar um bezerro de 210 quilos naquela época era um desafio. Colocar 7 arrobas na recria era e ainda é um desafio, e colocar 7 arrobas na engorda também era um desafio. Mas talvez dentre os três, o menor deles. Assim, teoricamente, colocar 7 arrobas na engorda num confinamento de 100 e poucos dias não era um grande desafio. Talvez era um desafio muito grande colocar pasto, que é onde a TIP entrou muito forte para ajudar nisso. Desmamar um bezerro de 210 quilos era um grande desafio. E colocar 7 arrobas na recria, então, naquela época, era muito desafiador, né? E eu acho que a junção disso e os nossas combinações de treinamento, que a gente era louco do jeito que a gente fazia, né? A gente fazia, digamos, experimentos que a gente tinha 18, 21 caminhos entre recria e engorda. Hoje eu não faço mais do que 4, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas a gente testava 18 combinações, 20 combinações, 21 combinações, 24 combinações, 16 combinações, porque é onde precisava para construir isso. Então, quer dizer, não é que fazer mais é melhor. Hoje a gente entende que se a gente fizer menos tratamentos, a gente tem respostas até mais sólidas, mas foi necessário naquele momento fazer todo aquele conjunto de estudos para que nos balizasse. Hoje a gente já tem os principais filtros para poder fazer, né? Então, eu não lembro assim, exatamente quando foi, mais ou menos nessa época que a gente estava gravando esse curso, né, ali 2011, 12, por ali, é que a gente falava dessa terminologia. A gente ainda usava muito isso, né? Então isso não foi uma coisa assim criada, assim, nada, vou criar uma marca. Foi uma coisa seguinte, o resultado dos nossos estudos geraram essa informação, tá certo? E a gente, a partir daquilo, começou a construir essa marca. Aí a gente foi trabalhando na marca, surgiu, o pessoal gostou, achou interessante o desafio, e ele foi perenizando aí. Não, legal. Eu lembro de estar na sua sala, assim, mais ou menos aí, nessa época do rendimento do ganho, e você mostrar alguma palestra que estava montando, e ali mostrando, assim, tipo, uma planilha de Excel, e você me mostrando, ó, dá para fazer 6 arrobas na cria, 6 na recria, 6 na engorda, ou passar um nível, né, dar um salto aí em tecnologia em alguns momentos e fazer o 7, o 7, o 7. Né? Para quem não entendeu ainda, o Boi 777 é uma proposta onde ele tem como objetivo desmamar um bezerro com 7 arrobas, fazer mais 7 arrobas na recria e depois mais 7 na engorda, tudo isso em menos de 24 meses, entregando um animal para o abate aí próximo de 21 arrobas. Depois a gente até pode discutir um pouco mais sobre, acho que a virada de chave do Boi 777 para a pecuária, mas assim, antes de a gente discutir Boi 7, você viu que eu estou tentando fazer perguntas diferentes para você, né? Mas antes de discutir o impacto do Boi 777 para a pecuária, para dentro da porteira,
queria assim, né, a gente já falou que o Boi 77 foi talvez uma virada de chave na sua carreira, ele pivotou talvez a sua exposição num cenário nacional, ele foi tema de um circuito nacional. Não sei, você tem ideia de quantas pessoas você já impactou com o Boi 777? Ah, a gente já falou bastante, né? Assim, Porque, assim, que a para gente você já Buff Day, falou é para foram muitas pessoas. 2.500 pessoas, né? 4 edições, 10 mil pessoas. 10 não, não, foi crescendo o evento, né? é, Então, vamos falar, mas só via Beef Day, umas 6 mil pessoas, que, assim, acho que frente ao que vocês dão de palestra, é até pouco, né? é bom. Depois é um número legal para você fazer. Pegar, assim, quantas palestras vocês fazem por ano, acho que você deve ter esse número, coloca um público médio aí e calcular. O Boi 777 tem o quê? 10, 12 anos? Em 12 anos, o número de pessoas que vocês alcançaram vai dar um número legal para vocês terem. É que muitas pessoas. É um número curioso. Sim, eu diria que assim, a gente tem aí as ações, né, caseiras, que a gente chama que é o Beef Day, né, que estão na quarta edição. A gente teve aí nesse 2.500 inscritos, na edição anterior 1.800, na outra acho que 1.600, na primeira 1.200, todas já foram edições muito grandes, né, que foi colocado isso. A gente tem o curso que a gente chama de Pecuária do Conhecimento, que é uma parceria que a gente tem com a Fábio, e a gente tem outras ações hoje também de treinamento, que é um curso que a gente faz em turmas, que ele é vigente desde 2011, desde novembro de 2011. Então, ele tem 13 anos de vida, esse modelo de curso, onde nós já treinamos pessoas aqui em turmas de 20. Né? Aí, quando a pessoa se passa por aquele curso, eu acho que o nível do impacto dele é muito grande, porque são 2 dias aqui com a gente, normalmente um dia comigo, um dia com o Flávio, um treinamento muito, muito pesado e muito intenso nesse aqui, sabe? E que também já foram, assim, muitas turmas que já passaram por aqui, muitas turmas aí, muitas pessoas já fizeram esse curso 3, 4, 5 vezes, igual você fala, fora a enormidade de palestras que a gente já fez aí por esse Brasil, fez e faz, né? Então é um número difícil, assim, de ser levantado, mas a gente já, assim, não sei se a gente já impactou, mas a gente já expôs essa ideia, né, para muitas pessoas, né? Assim, se a pessoa mudou alguma coisa em função disso, aí já é outros 500. Mas que a gente já expôs essa ideia para muitas pessoas, isso nós já expusemos. Isso aí foram muitas e muitas pessoas que já presenciaram, que já nos escutaram, o Flávio, o Gustavo, e hoje, aí eu falo assim que agora tem os indiretos, né? Que tem, igual você, tem vários hoje dos alunos, das pessoas que já trabalharam com a gente, que estão aí também disseminando esse conceito. Não propriamente o Boi 777 em si, essa métrica de ganho, talvez hoje é muito mais o conceito, que são as coisas que estão por trás dele. Ganho de carcaça, rendimento do ganho, meta para produzir na cria, na recria, na engorda, entender o sistema como um todo, plano nutricional. Esses são as questões que vão ficar. Porque talvez fazer um boi de 21 arrobas com 2 anos era um desafio, hoje não é tão grande esse desafio assim. Né? Hoje a gente tem mostrado, igual eu mostrei aqui na minha sessão, no Beef Day, que talvez hoje a gente faz, em vez de fazer recria e engorda, a recria em 1 ano, a gente faz recria e engorda em menos de 1 ano. Entendeu? Então acabou o boi 777. Não acabou. Os conceitos que sustentam, os pilares de sustentação dele continuam. E eles vão ser vigentes para sempre. O número em si, ele passa, né? Mas, assim, então eu imagino dessa forma, assim, eu penso de uma forma muito mais global do que específica. Ô, Gustavo, e assim, antes de evoluir no, acho que alguns, você falou muito boi bem, aí, acho que é uma coisa, mais uma forma de se expressar que eu nunca tinha pensado, mas o Boi 777, ele traz um pacote tecnológico para o campo, né? Ele evidencia a necessidade de falar em tecnologia, em falar em suplementação, e ele traz alguns conceitos, né? Tipo, o rendimento do ganho, o plano crescente, como você bem falou. Mas, assim, antes da gente entrar para essa linha de discussão das tecnologias que ali se fizeram presente e hoje são realidade em muitas fazendas, para o Gustavo, né?
qual foi, acho que, para o Gustavo, o grande aprendizado que o Boi 777 trouxe? Pô, beleza, a gente vai falar, para a pecuária tipo, é muito grande, impactou milhões de pessoas, milhões, pode falar milhões de pessoas, a gente dá essa conta, com certeza bate aí 1 milhãozinho de pessoas Tá. impactadas, né? É. Mas, sim, pô, Gustavo, vimos sua carreira aí, o Boi 77 foi seu ponto de virada, te projetou tal, mas para você, qual foi seu grande aprendizado, assim, sua grande lição com o Boi 777? A minha grande lição com o Boy 777 é o seguinte: é de novo um pouco do que eu falei antes, assim, ó. É assim, ó, se você quiser falar que o animal tem que ter 7 arrobas aqui, tem que ter ali, tem que ter ali, isso é uma estratégia burra. Isso é uma estratégia não inteligente, porque isso não é fixo. Isso simplesmente foi um conjunto de resultados que a gente teve e que nos levou a isso. A grande lição que fica é que normalmente o pescador ele quer assim, o pescador, o cientista, o técnico, ele quer, digamos, impor o conceito dele, impor a ideia dele que vem. E o que eu mais aprendi em todos esse tempo é que você tem que entender, vamos falar assim, uma coisa é eu estar fazendo uma apresentação para, igual o Beef Day, para 2.500 pessoas. Eu não consigo entender o problema de cada um para ir lá colocar uma situação para ele. Mas eu sempre deixo claro, e você até transcreveu isso no texto, você fez assim, ó, que não é uma técnica para todos, né? Tipo a RIP. Eu sempre Uhum. deixo claro isso. E o que eu mais aprendi no Boi 777 é que é o seguinte: você tem que ter, se você usa os pilares dele, os pilares se aplicam a todas as situações, que é planejamento, estratégia, não sei o quê, tal, 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 tal. E a coisa mais importante que tem não é você chegar e mostrar o que é o melhor caminho. A principal lição que tem é o seguinte: muitas vezes a gente visita muitas propriedades, é você entender como é o proprietário daquela fazenda, como aquela pessoa enxerga o negócio dele. E você não tem que ir lá e colocar o seu pacote. Você tem que ir lá e pegar tudo isso que você sabe, todas essas tecnologias, tudo isso, e tentar escolher as melhores e colocar as melhores estratégias para aquela situação. Então, acho que o grande aprendizado nessa minha vida, muito mais, é o seguinte: primeiro você escuta, não chega, você tem que subir a proteína, você tem que dar mais suplementos, tem que adubar seu pasto, tem que manejar isso, é contínuo, você tem que rotacionar, você tem que fazer um confinamento, você tem que fazer uma TIP, só funciona se for RIP, se você estiver matando boi de 30 meses, você está ultrapassado, se você terminar boi dando 1 quilo de ração, você está no tempo do onça. Não. Tem que acabar com a cria, só fazer recria engorda, que é mais lucrativo. Não. Entende como a pessoa olha para o negócio dele. Essa é a principal lição para mim. O cara está, sei lá, que é o plano nutricional, que é rendimento dele, nada disso. São ferramentas que vão te ajudar. Entende como a pessoa olha para o negócio dela. Qual que é o jeito dessa pessoa. E aí a gente vai lá caminhar para auxiliar essa pessoa a melhorar dentro do sistema de produção dela. Essa é sem dúvida alguma. Entende primeiro. Então, assim, a minha primeira lição é: muito mais vale você enxergar como a pessoa olha para o negócio dela e tentar auxiliar, e não vir colocar uma receita sua, não uma receita assim específica, para cada caso é um caso. É claro que é para cada caso um caso, mas todo mundo tem alguns, só funciona se for assim. Essa para mim é a pior frase que existe, tá certo? Então, essa é uma lição. Entende como o proprietário olha para o negócio dele e vamos tentar melhorar o negócio dele com todo o conhecimento que você tem, com toda a sua experiência. Esse é um ponto. Entendeu? O outro ponto importante, que não interessa o que você fala, interessa como as pessoas ouvem. Né? Você fala, a gente fala, o óbvio tem que ser dito. Não é só o óbvio, tem que ser dito que é operacional. Mas o que é o grande negócio? Muitas vezes a gente quer valorizar o que a gente fala, falando difícil. E a gente quer falar o mais simples possível, porque o que me interessa não é o que eu falo, é o que você entende. E a gente vê que isso é extremamente difícil. Cada um que escutar essa nossa conversa aqui, se mandar interpretar, é igualzinho você falou assim, para cada... Você tem aqui, você trabalha com a gente, você convive com a gente desde 2009, certo? Não é isso? Sim. Desde 2009, não é isso? Então tem quase 15 anos. 15 anos de convívio.
Você fala que cada vez que você me escuta, você interpreta ou você acha uma coisa diferente. Então você imagina quantas vezes eu quis falar de um jeito, você interpretou de um outro, uma pessoa que tem 15 anos, uma pessoa que tem um alto nível de conhecimento, que fundamentou tudo isso com a gente e tal, e vice-versa. Talvez que eu te ouço falar um negócio também, eu vou interpretar. Não é porque o Gustavo é isso. Não. Nós somos assim sempre com qualquer pessoa. Você pode ser o mais evoluído se escutar um funcionário seu mais simplão falar. Você pode ser o CEO do não sei das quantas, o cara mais capacitado do mundo. Se escutar um cara do chão de fábrica falar um negócio, você vai interpretar de um jeito. Se você escutar ele falar de novo, talvez você vai interpretar de outro. Isso é do ser humano. Então, o que é importante para nós? Aí, quando eu estou assim, visitando a fazenda, eu preciso primeiro entender qual é a visão do produtor, o que é aquele grupo, o que é aquela fazenda, o que é aquela unidade quer, como é que ele enxerga, quão disposto ele está dentro do negócio. E uma vez que eu vejo isso, a gente vai usar as tecnologias para poder caminhar com ele para facilitar o processo. Esse é um ponto. Segundo, cuidado com a forma que você vai falar. Porque não interessa o que você está falando, interessa o que a pessoa está escutando. E como a pessoa está interpretando aquilo. Porque a melhor coisa, se você tiver tempo para isso, é depois que você explicar uma coisa, falar assim, agora você me explica o que eu acabei de falar. Perfeito. Porque aí você vai ver se a pessoa realmente compreendeu aquilo que está. Então, essas lições, entre outras tantas, talvez sejam as lições mais aprendizadas. Assim, cuidado com o que você fala, porque não interessa o que você falou, interessa o que a pessoa escutou. E aí, do outro lado, ao contrário também, assim, escuta primeiro, entende como a pessoa enxerga aquele negócio, para você poder direcionar ela dentro desse pacote, se você quer realmente contribuir, se você quer realmente ajudar essa pessoa a caminhar dentro da vida produtiva dela ali. Ô, Gustavo, acho que assim, talvez o que te marcou no Boi 777 é muito semelhante ao que me marcou, assim, também, porque o Boi 777, para mim, assim, o grande sacada dele, o grande impacto dele é trazer um número e uma provocação para o produtor, mas para o Matheus, eu olho para ele como se fosse um grande ciclo de PDCA. Né? Você olha para o Boi 777, tipo, ele tá ali, ele traz o PDCA na veia para dentro da fazenda, né? Acho que vai muito de encontro com o que você falou, assim, tipo, essa parte de ouvir o que o produtor quer e o que ele tem e onde ele pode chegar. Nada mais é do que fazer um bom planejamento, né? Então, o pezinho do PDCA. Quando a gente vai para a parte de execução, que é o DO, né, tipo, o que vai ser feito é criar um plano de ação. Acho que o pilar principal aí é comunicação, né? É ter processo, mas não adianta nada ter um processo perfeitamente estruturado se eu não souber comunicar, se eu não souber treinar, se eu não pedir para ele ser executado. É um exercício que eu tenho feito em algumas aulas ao vivo aí com a turma, eu falo, tipo, desenhe uma casinha. Cara, é uma ordem ou um pedido, uma tarefa simples, desenhe uma casinha. Quem não sabe desenhar uma casinha? E aí, quando eu peço para as pessoas mostrarem na tela a casinha que fez, cada um desenhou de um jeito. Né? Por quantas vezes a gente não fala para um funcionário, ó, tem que salgar o gado. O que é salgar o gado? Né? Então, dá clareza, é comunicar como tem sido feito, é colocar, tipo, no mais detalhado possível, e não é ser burocrático, é fazer as coisas do jeito que tem que ser feito mesmo. Ó, salva de segunda, terça e quarta, tantos sacos por piquete, seja específico, né? E aí, tem uma outra frase sua que já dentro do PDCA, eu vou pedir para você falar, que é o quê? A gente entra no momento do check. Né? Qual que é a sua frase? Que o Brasil... As pessoas acham muito, observam um pouco e não medem praticamente nada. A frase minha não, do Fernando Penteado Cardoso. mas você usa em todas as suas palestras. Nossa, não sei quantas vezes eu já falei. E assim, o que eu vejo às vezes na pecuária é as pessoas querendo discutir muito opiniões e discutindo muito pouco número, né? Todo mundo quer discutir o preço da arroba, o rendimento do carcaça, todos os fatores que eles não controlam. E quando você entra para dentro do negócio, fala assim, beleza, me dá seus números aqui, vamos discutir eles. Não tem. O gado está comendo muito, mas quando você pergunta quanto está comendo, não sabe. É a arroba que está cara, mas quando você pergunta quanto gastou para produzir, está no papel, mas não está na mensuração. Então, acho que uma coisa que o Boi 77 me trouxe dentro do PDCA é isso, tipo, mensure seu sistema de produção e vamos atuar em cima daquilo que está na sua mão.
né? O que está na porteira. Conheça, obviamente, o que está fora, entenda que existe ciclo pecuário, entende um monte de coisa, momento de compra de insumo, mas também dê atenção para aquilo que você controla, né? Um exercício que eu faço às vezes é assim, beleza, você tem que responder rapidinho. Quanto custa a arroba? O cara, pum, responde. Quanto custa o milho? Responde. Quanto custa o bezerro? Responde. Aí você fala assim, beleza, quanto custa uma arroba produzida na recria? Cara, não vem automático. Quando vem, né? Quantos quilos de matéria você está gastando hoje para produzir uma arroba na engorda? Se não está automático, amigão, você está olhando para o lugar errado. Né? E aí a gente entra no último ponto do PDCA, que é o que a gente começou a nossa conversa de hoje, é o quê? Olha para o que está errado, era para comer 200 gramas, comeu 300, por quê? Entende o porquê e corrige. O ano que vem dá certo. Então, acho que esse é o grande tipo, marco assim, na minha vida profissional do Boi 77, é adaptar ele para dentro da porteira olhando do PDCA. Se vai produzir 7 arrobas, 8, 9 ou 5, não importa, desde que sua proposta seja produzir 5 arrobas e você tenha o ciclo PDCA, como vai chegar nela, né? Exatamente, exatamente. E esse é o ponto, assim, ó. E dentro disso, assim, são várias, não podia ficar só falando desse ciclo aí, tanto, e o Boi 77, exatamente é isso, porque assim, ter a meta das 7 arrobas em cada uma das fases, ela se caduca porque ela passa. Agora, esses conceitos aplicados dentro desse sistema, igual você falou, não, eles são permanentes, eles são perenes, tá certo? Eles continuam para sempre para nós. E o que é um outro ponto que o produtor tem que entender? Assim, ó, dentro disso, só que não está falando, uma coisa que é marcante é todo gado, vamos falar assim, para você ter essa evolução, tanto naquela ideia do degrau, todo gado que você fechar uma conta dele, seja por DRS, seja por qual sistema você estiver fazendo, né, de entender, o custo dele, se vai ter te dado ou não ter te dado dinheiro, já foi. E não vai ter outro que vai ser igual. Entendeu? As pessoas, tem que olhar o... Tá bom. Eu fiz daquele jeito, eu ganhei dinheiro. Eu falei, meu amigo, você fez naquele ano, daquele jeito, você ganhou dinheiro. Eu não quero mais saber o valor que você comprou o animal naquele momento, nem quanto custou o milho naquele momento. Te interessa hoje você ter a memória de cálculo de quando você compra o animal, quanto está o peso, ele ganhou assim tal. Atualizar para os preços de hoje e futuro, enxergar qual é o melhor caminho que você tem que fazer. E só de, assim, primeiro que a gente está discutindo que a maior parte das pessoas acha, observa um pouco, não mede nada. Você tem que medir. Você só melhora alguma coisa que você mede. Você só pode fazer a gestão de algo que você mede. Pronto. Né? Você tem que estar sempre avaliando e checando, ter suas metas e estar sempre checando. E uma vez, então a gente pode ter vários degraus aqui para cada nível de evolução. Mas uma vez que você tem esse número, muitas vezes as pessoas falam assim, não, aqui eu tenho um custo, eu fiz o que... Mas o que você está olhando para aquilo para tentar melhorar? O problema é esse, você não está olhando para melhorar aquilo. Você está olhando, realizou, ganhei e perdi dinheiro. Mas como é que você está olhando para aquele negócio para fins de melhorar? Será que melhor eu comprar um boi mais pesado ou um boi mais leve? Será que o bezerro dá mais dinheiro na minha casa? Um bezerro de 200 quilos ou um bezerro de 250? E nós temos na nossa pecuária muitos dogmas. Tem que ser assim. Tá. Por que tem que ser assim? Tá certo? Esse é o jeito mais certo. Por quê? Cada situação pode levar a um jeito diferente. Então, e outras, e momentos diferentes, situações econômicas diferentes, podem nos levar a tomadas de decisões diferentes. É isso que a gente tem que estar sempre aberto. Nós temos que ter uma premissa. Eu quero ganhar mais dinheiro com esse negócio. Está tudo certo. Agora, a gente precisa de adequar em função da situação que tem para isso. Normalmente, o certo, o errado é errado. Tá certo? É assim, normalmente as premissas são sempre meio constantes e consistentes. Mas você tem que estar sempre desafiando e checando elas. Tá? Porque, às vezes, a melhor coisa que tem para você fazer no seu momento é comprar um bezerro de 200 quilos. Às vezes, a melhor coisa que tem para você fazer no seu sistema produtivo é comprar um animal de 280 quilos. Agora, o quão disposto você está a jogar esse jogo dessa forma? Ou você só quer uma receitinha e fala, não, eu só compro animal recém-desmamado, desse jeito, daquela fazenda, e eu recrio ele desse jeito, eu engordo ele desse jeito. Por quê? Porque é cômodo. Tá tudo certo. Só que não venha me falar que ele é o mais lucrativo, porque pode mudar.
Então é Perfeito, isso que você tem que estar perfeito. apto a mudanças. É fácil? Não, toda mudança dói. Perfeito. Acho que a lógica e acho que a parte que intriga, que é legal, que estimula assim a querer discutir pecuária, é entender exatamente isso. Né? Por exemplo, existem algumas premissas que elas são irrefutáveis, são verdades. Por exemplo, na seca, você tem que pôr proteína dentro do rumen, senão o rumen não funciona. Ah, é mentira. Olha para as fezes, amigão. Como tá as fezes do boi? Tá anelada? Tá. Então o rumen não está funcionando. É premissa irrefutável, é incontestável. Agora, qual que é o modelo animal que eu vou estar ali suplementando ou intensificando, abre a discussão, que é isso que você está colocando. Né? Eu tenho que entender as ferramentas e como montar o quebra-cabeça, e aí eu vou jogar o jogo de acordo com o cenário. Né? Você falou muito em lucro, aí acho que é uma coisa que tem me intrigado bastante de discutir essa mensagem. Por exemplo, a gente pegar anos, né, 19 para 20, 20 para 21, um ciclo pecuário crescendo, e a gente tem ali até um ciclo pecuário crescendo. Eu não sei se ele foi real, não sei qual é a palavra a gente pode usar, mas ele foi hiperinflacionado, sei lá que nome a gente vai usar, porque teve ali Covid, teve China entrando, a arroba ela subiu de um jeito muito, um comportamento de ascendência muito maior do que os ciclos pecuários anteriores. Tudo que sobe muito rápido, quando cai, vem para um buraco muito embaixo também. Mas, enfim, independente desse último ciclo, a gente vê que o mercado pecuário ele é cíclico. Né? A gente tem o abate de fêmeas ali, influenciando a disponibilidade de bezerros para o abate, isso influenciando o preço do arroba, então a gente vai ter momentos de aumento ou queda do valor da arroba, enfim. Quando a gente olha para isso, isso impacta muito o lucro da fazenda, certo? O dinheiro que sobra daquele ciclo produtivo. E eu tenho discutido muito assim, ó, uma coisa é o lucro da produção, é quanto a gente desembolsa, custo ali fixo, mais um custo variável, para ter uma produção. Né? E você fala muito em ganho médio diário para pagar tal conta, ganho médio diário para tal coisa. E a gente tem um impacto muito grande nesse lucro de um ciclo produtivo da variação da arroba que eu comprei, que é o ágio em muitos momentos. Em alguns momentos ele vira até um deságio, quando a gente projeta o valor de compra em relação ao valor de venda futuro. Como você tem trabalhado essas informações, tipo, para discutir dados, fazer fechamento junto com a turma aí? Entendeu o que eu Não, falei? entendi. Não, isso que você está falando é verdade, assim, ó, é que eu brinco. Até 2019, 20, quando pegou na alta, né, que primeiro entrou China, comprando, aí mexeu no preço do boi, a gente tinha um ágio aí, um prêmio, chegou a ter prêmio de 20, 30 reais por arroba no animal que se ajustava à idade da China, alguns frigoríficos pagando por algumas plantas específicas, isso é muita coisa. E num boi subindo. A gente brinca que a cada semana que passava, esse boi subia 5 reais, arroba assim. Então juntou isso, depois veio pandemia, que levou não só o boi, mas todas as commodities a explodir no preço, a passar de algumas linhas, assim, onde tem os limites máximos. Quem quer ver isso, procura aí na Carta Pecuária, os gráficos do Rogério Goulart, são os que mostram isso de forma mais clara. Assim, ele mostra, até passou um pouquinho das... Ele tem as retas de máximo e mínimo, subiu um pouquinho e agora desceu um pouco a mais do que isso, mas está dentro do ciclo. Só que ele estourou alguns limites, tanto de máximo e agora de mínimo. Vai ter essa correção. E naquele momento era assim, até no próprio Instagram, em todo lugar, era nego, como ganhar R$ 1.000 com boi, como ganhar R$ 2.000 com boi. Você comprava um bezerro, dali um ano, o valor da venda só das roubas de estoque, enquanto normalmente você compra um bezerro, você tem um ágio, né, que você paga 30%, de 20% a 40%, na média 30%, você estava tendo o que você falou de desastre. Você comprava um bezerro, dali um ano e pouco você ia vender, as arrobas que você comprou estavam mais valorizadas e foi um negócio maravilhoso e o negócio estourou. E depois vira aonde você comprava um bezerro, que naquele momento ele tinha um ágio de uns 30%, e aquilo vira 80%, vira 100%, que é uma conta que nunca vai fechar. Aí o que você tem que olhar? No longo prazo. Isso aí. Só que quantas fazendas têm essa conta no longo prazo que te permitem olhar isso, a ver a atividade com isso? Então são duas contas assim, ó, que a gente faz. Eu tenho
que é importante? Eu queria tudo que eu comprasse, eu gasto, eu vendo e eu tenho lucro. Esse é um negócio extremamente importante, a gente precisava ser sempre assim. Nem sempre na pecuária de corte eu acho que nós vamos conseguir ser assim. Ok, Gustavo, tem. Não, tem. Talvez você pode fazer um negócio que é só compra se for assim, já pegar, trabalhar sempre com o seu boi travado, pensar, só compra aqui dentro dessa premissa. Então você vai ter que ter um sangue frio, assim. Isso é uma prática interessante. E conforme o volume, e é aí que eu falo assim, tem que entender cada operação. Tem operações hoje que são grandes que isso não tem mais jeito de fazer. Assim, porque ele não consegue flutuar o número de animais tão grande, porque ele tem um custo operacional muito complicado. Mas tem operações que isso aí dá certo, que é o seguinte, olha, eu reduzo a quantidade de gado agora, depois eu compro mais e tal. Só que você tem que ter um sangue frio. Falar, gente, é igualzinho você falar assim, eu ganho dinheiro com bolsa de valores. Trabalhar com gado dessa forma é possível? Claro que é. A operação, ela tem uma segurança grande, mas se você quiser trabalhar dessa forma, talvez vai chegar um momento que você vai falar assim, tá ficando caro, no futuro não tá me apontando margem, eu não vou comprar bezerro. Todo mundo vai falar, nunca mais você vai conseguir comprar, que bezerro vai mudar de padrão de preço, você tem que ter lá. Eu falo assim, eu não vou comprar. E eu seguro. É igualzinho quem ganha dinheiro com bolsa. Tem que ter algumas premissas e ser muito coisa. Normalmente a gente é reflexo do movimento. Caiu um pouco que você já sai assim. Então é difícil isso. Então vamos falar assim: você pode ter esse jeito, talvez seja o jeito mais certo. Só que todo mundo tem que estar combinado com isso, porque o gado flutua. Agora, o que a gente olha? Digamos, a maior parte das pessoas tem um volume de gado que roda na fazenda, roda com 3.000 cabeças, às vezes diminui um pouco, aumenta um pouco, mas eu olho essa, comprei, gastei, vendi, e tem hora que isso é extremamente positivo, tá certo? E esse pode ser extremamente positivo, fruto de uma valorização da roupa, e tem hora que esse negócio vai ser extremamente negativo mesmo, perdendo dinheiro, fruto de uma desvalorização da roupa. Quem fala que de 2022 para cá não perdeu dinheiro, se não usou a primeira estratégia, que é não comprar, quando comprar já travar na bolsa e tal, ganhou pouco, isso, aquilo, é mentira, ou não mediu nada direito. Porque todo mundo perdeu dinheiro. Gustavo, mas só fazer um parênteses aí, até assim, por exemplo, dessa matemática que você está fazendo, né? Por exemplo, pegar aí, quem repôs gado lá em 23, em 22 e está abatendo animal agora, a conta provavelmente vai estar no negativo. Mas, se dessa eu vou conta falar mais. a gente separa a produção do estoque, na produção provavelmente ele teve lucro. E a hora que ele recomprar o estoque, sobra dinheiro. Não, exato. Aí você tem duas formas. Uma forma que eu estou falando é essa primeira. É você fazer tipo uma DRE. Comprei, gastei e tal, remunerei o dinheiro e tal. É como se eu saísse dessa cidade, né? Eu estou encerrando. Ela vai estar ficando negativa. Só que às vezes você está numa conta dessa negativa, porém, o seu caixa, aí se você fizer uma conta de fluxo de caixa, seu caixa não ficou ruim, não ficou pior, ficou melhor. Porque você está recomprando as coisas e elas estão custando menos. Comida e animal. Gente, pensa assim, se você tivesse 1.000 bois em 2021, 22 ali, numa arroba de R$300, vamos falar assim, 1.000 bois de 20 arrobas, só para facilitar a nossa conta. Então, cada boi era R$6.000, tá certo? 300 vezes 20, R$6.000. 1.000 bois, R$6 milhões. 1.000 bois hoje, uma arroba de 430, 230, né? Das mesmas 20 arrobas são R$4.600. Então, você perdeu R$1.400. Você perdeu 1.400.000 de estoque. Vou só fazer uma outra conta. Num processo de engorda, um boi come 6 kg de milho por dia, durante 100 dias são mais 10 sacos de milho. Só o milho, tá certo? Que custava 100. Então, se você tivesse os 1.000 bois, você tinha de ter 10 sacos de milho, você tinha de ter 10.000 sacos de milho, concorda? Tá certo? 10.000 sacos de milho a R$100 são 10.000, mais R$1.000.000. Então, vai conferir nas contas aí, fazendo rápido assim. 10.000 vezes 100, R$1.000.000. Hoje o milho está a 60, vamos arredondar,
Entendeu? Então, você perdeu mais 400 mil reais. Então, para cada 1.000 bois que você tinha e comida, só milho, estou falando boi e milho, para cada um, seu estoque valia 6, mais um, valia 7 milhões. Você perdeu 1 milhão e 400, que eu falei, não foi? Mais 400 mil. Você perdeu 2 milhões de reais. Então, você tinha 7, passou a ter 5. Cara, isso aí é 30 e tantos por cento de perda de estoque. Esse é o seu negativo. Mas não quer dizer que a sua operação está ruim. Hoje, esse boi mais barato nessa comida, assim, agora cedeu, tem uma hora que é o fundo, dependendo do dia que você escutar a gente falando, mas o boi acabou de cair 5 reais, mas o boi acabou de subir 5 reais. E o podcast, essas que você vai nos escutar por muito tempo, talvez você vai escutar a gente daqui a 1 ano, falando, nossa, não tem sentido nenhum o que é que esse cara está falando, porque ele pode estar explodindo lá na alta daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos, que pode estar na baixa pior, e essa conta, esse número aqui que nós estamos falando, ele caduca. Foi exatamente o que eu falei. Porque se olhar se o seu negócio deu ou não deu lucro naquele gado, não vai se repetir igualzinho. Mas nós estamos mostrando um cenário. É um cenário de uma queda muito forte do estoque que você tinha de comida e do volume de gado e do seu estoque de gado. Então, isso virou prejuízo. É prejuízo que está apontado lá, porque você foi perdendo ao longo do tempo esse dinheiro. Tá? Aí, só que se você olhar o caixa, você fala assim, eu vou ter sempre tantos mil sacos de milho em estoque. Acabou, eu vou comprando. Acabou, eu vou comprando. E eu tenho os mesmos 1.000 bois em estoque. Eu tenho 10 mil sacos de milho e 1.000 bois em estoque. Se você olhar para o seu caixa, talvez ele não tenha diminuído, talvez ele tenha aumentado nessa operação. Tá certo? Por quê? Porque caiu, mas a reposição, principalmente para quem faz recria e engorda, a reposição, os insumos ficaram melhor. Então, onde a crise, onde essa queda, ela judia? Muito. E aí que você tem que ver como é que você está na pecuária, onde ela judia muito. Do criador, porque esse é o que paga a conta realmente, porque esse não tem para quem repassar. E aí ele tem que matar a vaca e joga mais o preço para baixo, enquanto isso não enxuga, isso não muda. Então ele é a base dessa pirâmide. Então criador, quem vende bezerro, esse aí paga o preço. O criador, a gente pode falar que ele é o primeiro que sente essas mudanças de ciclo, porque uma vez que ele tem que vender todo ano, bezerro, assim... Eu não sei se ele é o primeiro que sente, assim. Os recria e engorda vão sentindo e vão repassando para ele. Mas ele é o que sofre. Tá. Ele é onde a coisa explode. Tá certo? Explode nele, tá certo? Por isso que em momentos, eu acredito que nos momentos de alta, esse ágio tem que subir mais, porque ele tem que ele tem que ter caixa, ele tem que ter capacidade de passar pela crise, porque a crise vai explodir nele. Tá certo? Então, o criador, outro que sofre muito, é quem não investe em tecnologia. É quem tem um boi de 3, 4 anos. Quem tem esse boi não sente isso aí, porque essa reposição entre ele comprar e vender demora demais. Então ele não enxerga isso também. E outra, ele não demanda insumo. Essa queda, o que aconteceu? Por que a conta hoje de quem é um invernista está até melhor do que na arroba às vezes de 300? Estável. Porque lá naquela época, tá bom, a arroba era 300 conto, mas uma diária de confinamento era 22, 23 reais. Faz a conta aí, meu amigo. Você tem que sempre fazer a conta seguinte, assim, ó. Vai num boi e pergunta, quanto que é a diária aqui hoje? Tanto, por exemplo. Calcula quantas gramas, quantos quilos de carcaça você precisa para pagar aquela diária. Pagar hoje é mais barato do que pagar antes. Tudo bem que o valor do animal desvalorizou. E a gente quer que ele valorize. Eu quero que o boi suba. Isso tudo é bom para todo mundo. Mas isso aí é uma coisa que a gente está vendo o seguinte, você tem que analisar tipo DRE, essa conta, você tem que analisar o seu caixa e a operação aí você pode trazer uma outra conta que eu faço muito, que toda palestra minha, como eu não sei que dia que você comprou, que dia você vai vender, eu trago tudo pro dia de hoje. Se você comprar um animal hoje, quanto que custa a comida hoje, se você vender ele hoje. Essa conta tem uma hora que ela fica melhor e que ela fica pior. Mas dificilmente ela fica negativa. Que é o passo de você falar assim, ó, estou vendendo, eu recompro tudo, reponho, recompro a comida, como é que fica a minha operação? Tem hora que ela fica melhor, tem hora que ela fica pior, mas ela é mais estável. Então esse é um outro ponto de enxergar o negócio. E olhar para as relações de troca ajuda bastante da tomada de alguma decisão. Mas porque não pode ficar só pensando nela. Não, mas ela por te exemplo, induz alguns erros, mas elas são importantes.
Eu acho que Quanto uma assim, arroba está comprando de milho, quanto a arroba está comprando de bezerro. Isso aí são relações. porque assim, na pecuária, se a gente falar que vai tomar decisão baseada em um único número, amigão, você vai estar errando em algum momento, porque não existe um número único que vai ajudar você a tomar 100% das decisões e vai ser assertivo. Ah, mas eu me baseei no ganho de peso para tomar decisão e acertei. Tá bom, foi aleatório. A repetibilidade disso vai ser baixa. Eu acho que cabe a nós entendermos sistemas, momentos e olhar para um conjunto de números para tomar decisão, né? Não é ficar olhando de forma pontual. E acho que dentro desse panorama e todas as variáveis que você trouxe, eu acho que sim, tem que ser olhadas. E, por exemplo, relação de troca, o que eu penso assim? Porque às vezes o cara tá lá discutindo, a arroba de 300 conto. Mas a arroba de 300 conto, quando ela está no pico de alta, o bezerro normalmente valoriza acima do boi gordo. E a gente vê, quando a gente está em pico de arroba de boi gordo, o ágio é o maior momento de ágio. Então, Exatamente. tipo, seu faturamento subiu, mas talvez a relação de troca não está tão favorável. Será que não é a oportunidade de aproveitar faturamento e investir um pouco em capacidade de estoque da fazenda? Sabe? Não, mas é que o cara que joga no sangue frio faz isso. Às vezes ele Essa recupera lógica. Aí, menos por nessa exemplo, hora, porque diminui o depois ali na gasto. frente o boi vai cair, mas o bezerro cai mais ainda e a relação de troca melhora, e aí você tem a fazenda estruturada, você tem comida para aumentar a estoque. Então, quando eu olho para esses movimentos, e é legal o que aconteceu no último ciclo, porque ele gera um outlier histórico, e aí ele, como ele inflama o que acontece, a gente para refletir mais sobre o assunto. Na verdade, falar em pecuária é óbvio, eu tenho que ser bom em produzir, né? Tem que produzir com eficiência e tudo mais, e aí você falou tecnologia, eficiência e tal. Mas olhando para outro lado, nada mais é do que uma grande gestão de estoque, estoque de arrobas e gestão de comida, né? Exatamente. Se eu souber fazer, for um bom, isso para tudo, assim, o ano passado eu estudei um pouco de franquia. E aí, tipo, um dos grandes segredos da franquia, falando em DRE e tudo mais, é ser bom em gestão de pessoas, fazenda é o quê? E ser bom em gestão de estoque, para controlar desperdício, saber comprar, trabalhar com fluxo de caixa. Cara, fazenda é o quê? A mesma Né? coisa. Não, É, os negócios são semelhantes. exato. Então, no final do dia, assim, independente do que você for fazer, seja fazenda, seja o que for, gestão, e aí gestão dos recursos que vão estar envolvidos na produção do negócio e na geração de receita do negócio, é o que vai mandar na última linha, né? E essa clareza eu acho que é importante, porque a tomar a decisão de comprar mais ou menos está muito atrelado a tudo isso que você falou, e aí o que vai sobrar para a gente é ser eficiente em produzir. Ser eficiente em produzir, eu acho que hoje, assim, nesse modelo, se o seu modelo permitir, se você tiver essa aptidão e você tem que buscar isso, usar ferramentas do mercado para te ajudar também a se proteger disso aí, né? O problema é que, assim, a gente sempre, quando está lá, fala assim, nossa, hoje fazer uma opção tá muito ruim porque eu acho que a roupa não vai cair. Daí uns dias ela caiu mais. Você falou, nossa, era bom e ficou ruim. Então assim, mas aí é que vale de você ter algumas premissas. Exatamente assim, ó. O que eu vejo assim, ó, não é fazer tudo igual sempre. É ter capacidade de mudança. Isso é extremamente importante na fazenda. Mas tem fazenda que a gente consegue ter capacidade de mudança de uma forma mais fácil, tem fazenda que a gente tem capacidade de mudança de uma forma mais difícil. Ponto. Porém, você tem que ter premissas do seu negócio. Por exemplo, igual você falou assim, gestão de pessoas, estoque. Você tem que ter premissas do seu negócio que você não abre mão dessas premissas, tá certo? Produtivas, de lotação, de ganho, disso, aquilo. Por quê? Senão você vai ficar muito variável em função do mercado e se torna uma loucura. Assim, o que eu estou querendo falar assim, ó, eu acho que hoje, na visão, assim, a experiência vai passando. Se você pegar o Boi 777, dá a impressão que tem que pegar todo mundo desmamou, recriar. Aí tem muitas coisas, aí esse bezerro do cedo é melhor. Fica parecendo que tem que fazer um pacotão que todo mundo entra junto, sai junto e tal. Se tem uma coisa que hoje, quando a gente acompanha a fazenda, que a primeira coisa que eu falo para a fazenda fazer é o seguinte: vamos vender boi todo mês e vamos comprar animais todo mês.
E se você tiver cria, a sua cria acaba entrando. Se você fizer uma estação de monta, assim, eu queria ter uma estação de monta de 60 dias. Mas na prática, no campo, no Brasil, somente se for uma fazenda grande, a for linda vai ser 90, 100 dias. Mas na prática são 4 meses de estação de monta. 4 meses de estação de monta são 5 meses de nascimento, porque vai nascer 15 dias antes e 15 dias depois. Então você tem quase que, não é a mesma quantidade certinha. E uma vez que você apartar um lote, mas todo mundo pensa, mas se você comprar esse bezerro aqui, ele não vai sair tudo igual? Não, porque se você tem um lote, você coloca um lote hoje, você desmamou uma bezerrada, eles têm, se apartar eles com 30 quilos de diferença de peso, no dia do abate eles vão ter 80, 90 quilos de diferença de peso. Então você consegue, se você fizer ciclo completo, se você comprar, se você fizer qualquer coisa, produzir todos os meses do ano. Então, a premissa não é vou sempre abater animal, vou produzir todos os meses do ano. Então, eu vou otimizar cada categoria dela para estar no mercado. E esse é um ponto que ameniza um pouco isso. Porque se você quiser 100% acertar sempre, que dia que o preço vai estar mais alto, quando vai ser isso, quando vai ser aquilo, não vai dar certo. E vai te trazer frustração nisso. Agora, principalmente se você compra e vende, se o seu negócio é que você compra a sua reposição, nessa, quase que a sua obrigação é o seguinte, usa de todas as tecnologias possíveis para sempre tentar manter um volume de animais alto na sua propriedade, e aí você vai fazer sequestro, suplementação, RIP, TIP, confinamento, adubação, manejo, irrigação, tudo que você quiser, tá certo? Feno, esse, aquilo, o que você quiser, para você manter e estar sempre colocado no mercado, vendendo ou comprando. Se você estudar a franquia, o que eu ia falar assim? Você tem meses que a venda, dependendo da franquia, que a venda vai ser mais alta, porque o mercado puxa, e meses vai ser mais baixa, igual a gente. Só que o problema é você passar um mês sem vender nada. Ou um mês sem comprar estoque. Então, assim, você tem que estar sempre no mercado, comprando e vendendo. Então, esse é um segredo muito grande hoje da pecuária, tá certo? Na fazenda tem que estar todo mês produzindo alguma coisa, vendendo curso, vendendo coisa, criando. Se você parar, vira um buraco. Entendeu? Na apta, a gente tem que estar, assim, a todo instante, começando um experimento, acabando um outro, gerando informação, que todo mundo que encontra tem uma cara assim, que há de novo? A pergunta é assim, qual é a novidade? Né? Nem sempre a gente tem a novidade, muitas vezes é trazer o velho, reforçar, igual você falou, escutar a mesma coisa. Mas, assim, você tem que estar sempre nesse momento, independente de qual que seja o seu negócio, de qual for o seu negócio, o que você tem que estar rodando. Quer seja por lucro, quer seja realizando prejuízo, você tem que ver como você faz para fazer isso, a não ser que você seja um negócio esporádico. Entrei para sair. Aí é outras coisas. Se o seu negócio é aquele, você tem que estar sempre rodando. Cara, o cara inverte. Quando ele vai plantar de soja, de milho, ele deixa de abrir uma área nova, mas se você todo ano, a soja está alta, a soja estava 180, agora a soja está 90, 100 conto, vai plantar. Pode, às vezes, plantar um pouco menos, aqui mas tem que rodar. E a pecuária não pode ser diferente. Não é diferente, mas a gente tem que ter clareza disso, que é assim que tem que fazer. E diferente de outras coisas que você tem um momento que você planta e que você colhe. Não é que você é obrigado a vender, mas você tem momento que você planta, tem momento que você colhe. Você pode não vender a soja, mas você vai estocar ela, ter armazenagem e tal. A pecuária você pode organizar um sistema produtivo usando pacotes de diferentes tecnologias que você produz o ano inteiro. Entendeu? Então, e outra, a gente não consegue colher e estocar. Isso é por exemplo, soja você faz, milho você faz, outras culturas não, até tem cultura que não. Mas assim, você produz e não vai nem gastar conversando. Você tem material de mesmo padrão para ser vendido 365 dias por ano. Gente, se a gente não explorar essa fortaleza que tem, nós estamos errados. Você tem que explorar isso. Tentar consolidar para sempre sair tudo junto é uma bobagem. Isso, você faz isso pensando que isso vai te dar mais dinheiro, mas isso te dá menos dinheiro, porque isso concentra venda, obrigatoriamente concentra compra. E toda hora que você faz muito de uma forma concentrada, fica ruim no seu negócio. Você fica refém de mercado, né? Se no momento você vai vender, a China saiu do mercado e veio tudo para baixo, o que vai acontecer? Você está vendido. Né? Ou se no momento que você for comprar regionalmente, está todo mundo comprando, você está vendido também. Acho que faz muito sentido. O ponto é a gente entender que fazenda ela é uma unidade produtora de arrobas. Exatamente. Como eu produzo arrobas? Aí
tem N opções, N opções, N opções. E existem N ferramentas no mercado para a gente adotar como pacotinhos tecnológicos para a fazenda. Ah, existe uma melhor, Matheus? Na minha opinião, não. O que vai existir é uma melhor para a sua realidade, para aquele seu momento, né? Para aquilo que a fazenda está capacitada para absorver de tecnologia. Por exemplo, você falou de HIP no Beef Day, né? Uma das coisas é aumentar a lotação. Né? A gente sai de 1 para 4 animais por hectare, a gente sai de um sistema de proteinado para ração. Dá para fazer isso? Dá, de uma hora para outra. É difícil, né? Falar para o cara sair. Só assim, ó, eu estava pensando isso hoje cedo. O quanto de desembolso o cara tem que lançar por hectare para sair de um proteinado com uma cabeça por hectare para 4 cabeças por hectare comendo ração. Não, é muito assim, entenda que, de novo, é uma construção. Você tem que subir um degrau, talvez sair de um proteinado para um proteico energético, ajusta coxo, ajuste. Daí você sobe outro degrau e vai enxergando o próximo nível. Nada é de uma hora para outra, né? Por isso, assim, ó, por isso você tem que subir degrau, tá? Por isso qualquer um te prometeu uma receita. Olha, siga isso aqui que você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa. Não vai dar certo. Mas fulano tá ganhando, ele mostra que ele tá ganhando. Mentira. Gustavo, eu vejo uns porque negócios... Não tem jeito de ser assim. Porque a gente convive assim, ó. Porque na mesma... Hoje a gente, às vezes, você vai numa propriedade e ela tá caminhando de um jeito e tá sendo produtiva e ganhando dinheiro, e você vai do mesmo dono, numa outra propriedade vizinha, que você tem que adequar para um sistema diferente. Só que isso é mais difícil. Era mais fácil eu falar assim, ó, pega assim, faz assim, assim, assado, toma essa receita, faz isso aqui para todo mundo dar certo. É mais fácil para mim, mais fácil possível. Só que não funciona, isso não funciona. Ah, mas é difícil. É para cada um para emagrecer, para cada um para disputar, para cada um para isso, para cada um para ganhar dinheiro. Se tivesse uma receita única, ela não ia ser boa, porque todo mundo ia fazer igual. E aí ela ia ficar ruim, porque todo mundo ia fazer igual. Então, não caia nessa bobagem. Então, você tem que entender e fazer isso. Existem formas de trabalho, existem metodologias de trabalho que podem sim te dar sustentação para ter um sucesso, para te fazer ganhar mais dinheiro, para seguir uma pecuária. Essa metodologia não é receita. Quem te promete uma receita, aqui, assim, não vai dar certo. Assim, ó, se desse certo, era todo mundo só seguir uma receita, todo mundo era magrinho, todo mundo ganhava dinheiro com pecuária, todo mundo ganhava dinheiro investindo, não tinha erro. Concorda comigo? Ah, os caras lá prometem, ó, como é que você vai ganhar dinheiro com aposta, né? Outro dia eu vi um vídeo assim, aposta no Brasil, um parênteses, nada a ver. A gente quer tanto, olha como nós, principalmente nós brasileiros, queremos tanto um milagre. O Brasil, se não me engano, acho que ele já é o segundo país que mais gasta dinheiro com apostas. O segundo ou o terceiro. Eu acho que só perde para os Estados Unidos e para o Reino Unido. É o terceiro país. Ano passado, 2023, o que mostrou, já tinha esse número, eu vi até um podcast lá no Instagram mostrando isso, e é bacana. Nós já gastamos 50 bilhões em aposta no ano passado. Do nosso negócio. Toda a exportação de carne que o Brasil faz, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, movimentou 45 bilhões de reais. Então, a aposta no Brasil movimentou mais dinheiro do que toda a exportação de proteína animal, de toda a exportação de carne que nós já fizemos. Gente, olha o que é isso. Por que faz isso? Porque a gente quer um milagre. Tá certo? Caminho, né? A gente quer essa receitinha. A gente quer não investir o dinheiro lá para ele voltar na frente. A gente quer botar um aqui e ganhar 50 lá. Você quer que alguém te venda uma receitinha. Muitas vezes a gente no curso fala, mas o que é melhor? Situações diferentes existem coisas diferentes. Então, cuidado com isso. Existem coisas... metodologia, você tem formas de trabalho. Existem coisas que demandam uma curva de aprendizado e demandam tempo, né? Para você conquistar e consolidar aquilo. Você, se você me permitir, você é um exemplo disso. Quem conheceu o Gustavo no início do Boi 777, como que era o Gustavo? Né? Era um boizinho bem maior de 21 arrobas. E seu processo aí que você foi perdendo peso, ele foi, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar, ele foi, não foi lento, mas ele foi gradativo e você foi conquistando um novo corpo, um novo peso a partir da incorporação de novos hábitos. Você poderia ter feito lá atrás, falar assim, quero emagrecer rápido, mete um Ozempic.
O que ia Não tinha na acontecer? época, né? Mas sim, Mas exatamente. você vai meter o Ozempic, você vai perder peso. O que vai acontecer depois? Você vai engordar tudo de novo. Por quê? Porque você comprou um atalho. Muito provavelmente o cara que às vezes enriquecer por um atalho que ele comprou, um joguinho que ele fez, ou uma acertada que ele deu numa valorização de arroba e ganhou dinheiro, ali na frente, não é muito longe não, ali na frente vai perder. Vai voltar a engordar, vai ficar pobre ou vai perder dinheiro com pecuária. Por quê? Porque ele não construiu a trilha do sucesso. Né? Ele comprou o resultado, ele não construiu o resultado. Acho que faz muito sentido isso para mim. Então, esse é um ponto importante. Assim, na pecuária, isso, assim, a gente já via isso em outros negócios, hoje você vê isso muito sendo fomentado na pecuária. E não tem, gente, porque não tem jeito. Você tem aí, às vezes, duas propriedades. Eu falo, às vezes, duas propriedades, pode ser grande ou pequeno, mas são modelos diferentes e tem que adequar dentro dela. Premissas, conceitos, metodologias, essas sim podem ser colocadas em vários outros, mas receita não tem jeito. A receita dentro da sua mesma propriedade ao longo do ano, que eu falei assim, você pode ter a premissa de abater animais todo mês. Só que cada mês vai exigir uma forma de trabalho diferente para você conseguir fazer isso. Ontem à noite, eu estava numa reunião que eu discutia com o pessoal de uma empresa e de um grupo muito grande, que a ideia é justamente mudar. Eles têm uma concentração de abates, um grupo gigante. Então, a concentração de abate, fazendo extremamente profissional, tem unidades em vários países até e tudo mais, fazendo os modelos, mas tem uma concentração de abate muito grande, que a gente fala assim, ó, nós precisamos mudar a forma. Para quê? Para diluir isso, para eles estarem... para tirar isso aí, nós vamos ter assim, N estratégias que serão combinadas para quê? Para conseguir fazer isso. Entendeu? Então não tem uma receita, tem uma premissa, que é estar sempre no mercado comprando e vendendo, para evitar a concentração. Porque senão chega agora outubro, novembro, tem que comprar um monte de animais de uma vez, aí ele segrega, ele fica ruim. Ao passo que se você comprar 2.000, 1.500, 50, 10 todo mês, é melhor do que você ter que comprar um montão de uma só vez. Isso pressiona você, pressiona o mercado e você faz coisa errada. Entendeu? Então esse é o ponto. Então, se não existe receita, né? Isso é coisas extremamente importantes para serem pensadas e praticadas. Bom, Gustavo, caminhando já meio que para o final, né? Você tem seu tempo aí também. Com certeza você vai ser convidado para vir em outros momentos aqui para a gente falar, às vezes, de estratégias específicas. Acho que vale a pena a gente fazer outros episódios aí para discutir, por exemplo, desmama precoce, uma antecipada, uma silagem de grão úmido, mas isso vai ficar para as cenas dos próximos capítulos aí. Já está aberto aqui o convite para você. Mas eu queria discutir um último tópico que, assim, nos últimos meses eu passei por uma mudança aí diária, né? E eu comecei a consumir muito conteúdo e até, tipo, pensar em formatos de levar informação para a turma, né? Nasceu suplementação na prática e tudo mais. E nesse processo, né, estudando, revendo muito material que eu tinha, para mim ficou muito claro, assim, o quanto de informação a gente já tem, mostrando o resultado esperado para as diferentes estratégias que a gente tem disponível no mercado. Vai, dentro do pacote do Boi 777 está mais do que claro o que esperar de resultado de resposta para um proteinado, o que esperar de resposta para um proteico energético, o que esperar de resposta para uma TIP, para um confinamento. Está claro ali já dá para a gente ter os indicadores técnicos de cada uma das estratégias, né? E eu vejo muita turma discutindo muito o fazer ou não fazer e preocupado. Quanto que eu ganho de peso se fizer um proteinado? E o foco, né, a lupa ali da turma, está sempre voltada para o resultado. Né? Se a gente pegar também o próprio Boi 777, muitos, não estou falando que é o que vocês pregam, mas muitos, quando olham para ele, ainda o olham voltado para o resultado, né? As 7 arrobas em cada uma das fases, ou aí quando o cara é mais evoluído, ele fraciona isso em metas de ganho de peso, e aí vem por conceito de planejamento lá, de ter uma meta mensurável, específica, atingível, mas tudo sempre voltada para o resultado. Né? E nesse processo aí que eu passei os últimos 3 meses, me convenci que a gente talvez está no momento de começar a discutir muito mais o como do que o resultado. Né? Por exemplo, se a gente falar assim, eu quero que os animais ganhem 800 gramas nas águas. Esse é o resultado. E as pessoas começam a discutir muito isso. Tá bom, vamos fazer um exercício contrário. O que é essencial
acontecer no dia a dia da fazenda para que esse resultado seja alcançado? Sabe, por exemplo, o que é essencial, por exemplo, um animal na requeira ganhar 800 gramas? Ter um bom manejo do pasto faz sentido? Faz. Mas o que é um bom manejo do pasto? É entrar no momento X e sair no momento Y. E aí colocar o alvo e o foco das ações no dia a dia, sabe? No que é essencial para a construção do resultado. E a gente começa a discutir muito mais o como fazer as coisas dentro da porteira para aquele resultado ser construído do que querer ficar só discutindo o resultado. Faz sentido falar isso? Porque eu vejo muita gente, por exemplo, no Instagram me perguntando qual que é o ganho de peso e tal, mas ninguém me pergunta assim, por que eu tenho uma variação de peso de 70% no ganho de peso numa suplementação na seca, quando eu vario a qualidade do meu pasto, aquele dado do Emanuel, por exemplo. Sabe? Está num momento que eu acho que a gente tem que começar a levantar a bandeira muito mais do como do que o porquê. Não, eu concordo plenamente. E assim, o grande desafio hoje nosso é muito mais isso assim, é como fazer, é quem vai fazer e qual que é a estrutura que eu tenho para fazer. Certo? Hoje é exatamente isso assim, por isso que eu falo assim, você tem que pensar no proprietário. Volta lá naquele começo. Uhum. E tanto é que não dá para ter receita, porque cada um é um e cada um enxerga de uma forma o seu negócio e cada um tem um. Uns querem acelerar demais, outros querem andar muito devagar e tal, vai indo. E volta exatamente isso. Desde proprietário, equipe, estrutura. Você tem que olhar para o que está acontecendo. O grande desafio é o seguinte: é o mínimo que você precisa ter para conseguir fazer. Nós estamos passando por uma fase que se você perguntar para cada 100 produtores que você perguntar, eu te garanto que 110 irão te responder que o maior desafio deles está na mão de obra. E o como passa especificamente por mão de obra, por pessoas, certo? Tem até aquele, esqueci o nome dele, tem eu sou ruim para guardar nome de tudo assim, eu sou bom para guardar números, para guardar dados de desempenho, de boi, não sei o que lá, mas para guardar nome de música, filme, livro, de pessoa e tal, é uma tragédia, né? Quem me conhece aí sabe disso. Mas é aquele menininho que aparece aí no Instagram, falando, Também não sabe? sei o nome não, mas eu sigo ele. Eu acho o Zé lá, não sei o que lá, ele chega lá e fala assim, e esse como tem a ver com isso, assim, o que eu estou querendo falar assim, o grande desafio é o como. O que a gente tem que fazer? É como fazer as coisas bem feitas. Assim, o óbvio tem que ser dito. O grande disputa que nós estamos fazendo foi assim, cara, não estou... E por isso que eu falei assim, a discussão que eu fui lá para ter com esse grupo pecuário numa visita técnica lá, exatamente assim, como nós vamos fazer? Nós vamos continuar ou não, né, com essa atividade, ou como ela será feita? Uma vez que define esse como, assim, qual vai ser a estrutura, qual vai ser o modelo, aí você vem com todo o seu conhecimento, se o trem vai ter mais proteína, menos proteína, se vai usar tal coisa, vai usar tal coisa, se vai tratar 3 vezes por semana, vai tratar todo dia, se vai tratar de manhã, de tarde, de noite, aí são outros, mas assim, a estratégia global e como vai operacionalizar. E um dos grandes gargalos, assim, eu até queria fazer tal coisa, essa estratégia seria interessante para mim, mas eu não tenho como fazer porque a estrutura não permite, eu não tenho pessoas e tudo mais. Aí eu voltando naquele menino lá, que ele, acho que está com 2 milhões de seguidores lá, que ele falou até, ele chega lá e fala assim, ele vai lá, estou contratando, sou agrônomo, formado, especialização não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, falo espanhol, inglês, francês, um pouquinho de mandarim, não sei o que, não sei o que, você trabalha final de semana? Não, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, papapá, papapá, papapá. Assim, pensa, agrônomo formado nisso, não tem horário, trabalha até a noite. O cara falou, trabalha até a noite, mas a marmita aqui para o agrônomo é só no almoço. Quanto você ganha? R$ 1.500. Pronto. Aí depois vai lá, vem operador. Trabalha final de semana? Não, trabalho só até meio-dia. Uma marmita não sei o que lá. Mexo, mas não faço hora extra. Não sei o que lá, não. Então eu te dou 2 marmitas e você vai ter uma caminhonete ainda para você andar. Qual que é o seu salário? 10 conto. O que esse meme está querendo falar, né? E é exatamente isso no mercado. Não é que nós estamos cheios de profissionais, na verdade, a grande questão é assim, está faltando as pessoas do como, as pessoas que vão executar, as pessoas que vão fazer. Se fosse na pecuária, é a mesma coisa, eu sou um zootecnista para falar,
zootecnista, hoje nós estamos contratando um monte de cara para fazer funções que não é que é dano médio, mas que não seriam dele fazer. Por quê? Porque o como e pode juntar o quem, e um tem todo a ver com a outra, é o grande gargalo nosso, tá certo? O como e o quem são os grandes buracos matadores de tudo que você quer fazer na sua propriedade. Porque a gente não tem estrutura, não sabe o como fazer e muito menos tem quem irá fazer. Então, esse hoje é o grande problema, é o grande muro, é o grande bloqueador da adoção de tecnologias, da adoção de processos, da adoção de fazer as coisas. A gente precisa vencer isso. E muitas vezes a gente está indo para coisas de automação, que são extremamente importantes, exatamente por causa disso. E no momento era uma escolha. Hoje ela passa a ser necessidade, certo? Perfeito. Necessidade. Por que na Europa tem grandes máquinas lá e tal? Porque o produtor mesmo tem que fazer, ele busca o conforto para ter uma máquina que faz tudo. Nós estamos indo para esse caminho. Perfeito. Sim, para a gente, antes da gente evoluir para o nosso momento Marília Gabriela aqui no final, fazer um ping-pong com você, acho que a mensagem que fica disso é assim, ó, olha para o seu negócio, para o resultado que você quer ter. O que é essencial de acontecer, né? O que você precisa pensar de forma essencial? Tipo, eu quero ganhar tanto de resultado na fazenda. O que é essencial para acontecer no dia a dia da fazenda para aquele resultado ser alcançado? Né? Eu estava ouvindo um podcast até assim de emagrecimento e o cara falou assim, beleza, você quer perder peso? Quero. Quanto de peso? Mas por que você quer perder peso? Ah, quero perder peso para ter saúde. Não, isso é muito genérico. Por que você quer perder peso? Eu quero perder peso para ficar mais bonito, porque se eu ficar mais bonito eu vou ter mais confiança, minha palestra vai ser melhor e eu vou ganhar mais dinheiro. Beleza. Estamos com um objetivo concreto. O que é essencial para você perder peso? Ah, eu preciso comer melhor. Não, comer melhor é muito genérico. O que é essencial para você perder peso? Ah, eu vou comer direito, vou pesar minha comida todos os dias da semana, não vou fazer refeições fora da dieta, eu não vou beber, entendeu? Tipo, tangibiliza no menor nível de detalhe. E trazendo isso para uma fazenda, por exemplo, eu vou manejar bem pasto. Cara, isso não vai resolver. O que é manejar bem pasto? Manejar bem o pasto é ter um critério para entrada, um critério para saída e aplicar. E aí, para aumentar a chance de sucesso, não tolera pequenos erros. Por exemplo, era para entrar hoje? Ah, vou entrar amanhã. Não, não está tudo bem. Porque se você não entrar hoje e entrar amanhã, o resíduo vai ser diferente e talvez a entrada do próximo vai ser diferente. Então, não tolere pequenos erros, sabe? Olha para o que é essencial e naquilo que é essencial, que é o cerne do seu resultado, seja o mais disciplinado possível, né? A turma fala que eu sou Caxias, eu sou teimoso, mas eu tenho preferido falar que eu sou disciplinado, porque o resultado só aparece da disciplina e da consistência. Não tem milagre. Né? Ah, mas é difícil. É, amigão, é difícil, mas tipo, tudo na vida é difícil. O que é fácil está todo mundo fazendo e não tendo resultado. Então, você quer ter resultado? Entenda que vai ser difícil, vai dar trabalho e olhe para o que é essencial. Ah, mas eu, arroba. Cara, você controla o valor da arroba? Não. Então, olha para o que é essencial. O que é essencial? É o que está dentro da porteira. É o que representa na fazenda, não é? Então, é muito essa mensagem que eu tenho tentado levar, sabe? Bora para o nosso momento, Maria Gabriela, então? Peguei até um papelzinho aqui para não esquecer de nenhuma pergunta. Uma que é clássica, assim, o dia que eu apareci na Fazenda, eu falei que eu ia fazer ela toda vez que eu tivesse oportunidade, é assim, ó. Você tem a possibilidade de, em toda a fazenda do Brasil, colocar uma frase logo na porteira, assim, na entrada, sabe? Numa placa, na entrada de toda a fazenda, vai ter uma frase do Gustavo lá, com uma mensagem para o cara, quando entrar na fazenda, ler aquela frase. Qual frase seria essa? A frase que eu colocaria numa dessa é uma frase mais do sentido assim, de profissionalização do negócio, tá certo? Então, eu falo assim, ó, encare a sua fazenda como uma empresa. Boa, então, assim, boa. Eu acho que você tem que pensar assim, encare a sua fazenda como uma empresa. Ela é a sua boa. empresa. Ô, Gustavo, das inúmeras fazendas que você já visitou, qual foi a coisa mais estranha que você já viu dentro de uma porteira?
Vixe. Putz, cara. Ai, qual foi a coisa mais estranha? Ah, sei lá. Boa pergunta, difícil, hein? Já vi É, tanta coisa boa e tanta coisa estranha. Foi a coisa mais estranha. se não vier uma estranha, fala a coisa mais legal que veio na cabeça aí. Nossa, cara, assim, é, eu já vi assim, não é coisas mais legais, mas o que eu já vi assim, ó, o que me empolga muito num negócio desse, mais do que a operação ali em si, a operação a gente gosta muito, mas o que são coisas legais que eu estou tendo a oportunidade de ver é assim, ó, é conviver e ter pessoas que olham realmente, que usam essa frase inicial, que a minha fazenda é como se fosse uma empresa. É a decisão tomada, é o dia a dia tomado. É assim, você tem, não é não ter paciência, você tem que ter paixão pelo seu negócio, você tem que ter vontade de trabalhar. Mas você vai tomar essa decisão fruto do que tem que ser, e não do que é uma paixão. Porque eu podia falar, eu já vi boi morrendo com tantas arrobas, eu já vi nego tratar de não sei o quê, eu já vi assim, coisa muito louca, eu já vi cara tratar, falando assim, ó, já vi numa fazenda que eu cheguei que eles estavam suplementando 10 mil animais a pasto, tá certo? É uma fazenda extremamente intensiva, muito produtiva e que não tinha um modelo do como fazer contrato. Eu acho que talvez isso é uma das coisas mais loucas que eu já vi numa fazenda. Assim, eram mais de 10 mil animais em recria que estava sendo tratado no balde. O que é sendo tratado no balde? Um caminhão, tá certo? Uma fazenda que fizeram hoje, estruturar ela totalmente diferente, mas é a decisão de que assim, ó, vamos fazer, vamos fazer. Os caras saíam com um caminhão graneleiro e um cara, um motorista, um cara em cima, um cara enchia o balde de ração, jogava pro outro pegava, distribuía no coxo, voltava lá e jogava, fazer 10 mil animais fazendo assim. Então, assim, isso eu acho que é a coisa mais louca que eu já vi. Eu já vi muita coisinha pequena, louca, de tratar, mas uma operação desse tamanho, fazer isso, é isso. O que mais me apaixona hoje, assim, o que mais eu quero ver de decisão, assim, é a figura do gestor, a figura do tomador de decisão da fazenda, que pode ser dono, diretor, CEO, gerente, capataz, de pegar para fazer mesmo. E de ter a paixão pelo negócio, mas da decisão ser embasada em número e correr atrás. Então, essa, sem Boa, dúvida alguma, são das coisas que mais me empolgam, que eu mais quero ver e fazer dentro do negócio. boa. Pecuária para você em uma palavra. Ah, é paixão, né? É vida. Né? Boa. Se você tivesse um superpoder de mudar algo na pecuária, o que você mudaria? Que mudaria. Ah, assim, eu colocaria, eu gostaria que 100% das propriedades tivesse aquela primeira frase que eu uso, que é deixasse de achar, e que todas tivessem balança, que todas tivessem. Isso assim, mesmo empresas do mercado não existem. Se for em comércio, varejista e tal, os grandes têm, não sei lá, os pequenos não têm, o cara toca o comércio dele, a reveria, mas eu gostaria que todas, se eu pudesse ter um superpoder, é que assim, é que todas tivessem números medidos. Porque Legal. aí a gente poderia realmente fazer a revolução pecuária. Porque quando eu chego numa propriedade, você chega em uma propriedade pequena, média, grande, sei lá, que o cara me fala, meu custo operacional é R$ 1, já sei, não tem nenhum número aqui. Entendeu? Ele está chutando, ouviu falar, ouviu dizer e coloca isso. Isso não existe. Entendeu? Pelo menos é que ele seja um bom mentiroso, fala que é 1,12, entendeu? Mas assim, esse R$ 1 redondo aí, meu filho, esse não existe de jeito nenhum. Então, assim, ele está se auto-enganando. Esse é o Boa, problema. Então, boa, eu queria acabar com a auto-enganação nas propriedades. E só boa. tem um jeito de acabar com a auto-enganação: é medindo. Perfeito. É discutir números, né? Não opiniões. Meu superpoder Vamos, seria vamos esse: lá. acabar com a auto-enganação. Bora. Para a última agora, essa aqui é facinho, ó, mas eu gosto dela demais. Pensando em pecuária, tá? Daí, se não souber em pecuária, pode ser na vida, mas na pecuária, qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Vixe, Tá boa minhas perguntas, né? Eu falei, faz tá tempo que eu tô boa. aqui escrevendo.
Ah, cara, a gente aprende todo dia. Nossa, assim, eu acho que eu aprendo em pecuária todo dia e com toda pessoa que eu falo. Puta, cara, assim, falar, qual que foi a última coisa nova que eu aprendi, Matheus? Essa eu vou ficar devendo. Não sei falar assim, a última coisa nova que eu aprendi. Mas assim, eu aprendo em pecuária todo dia, com cada um, com cada visita. Assim, sem fazer discursinho assim, mas é Uhum. verdade. Em cada visita que a gente vai, eu acho que é tanto que não tem uma coisa que me marque assim, porque é tão contínuo e é tão perene isso que ela me marca. Muitas vezes, é o que você falou assim, ó, você falou que você aprende me ouvindo falar. Imagina eu me ouvindo falar quantas vezes eu não falei assim. Tem apresentação que eu não sei de nenhum slide, eu sei ela de cor, assim, ó. Não é Uhum. decorado, eu sei o que é, o que eu vou falar e tal. Cada uma das vezes que eu estou fazendo uma apresentação, eu queria até ter um caderno para ir anotando, porque muitas vezes quando eu falo, eu tenho insights das minhas próprias falas de coisa que eu já falei mais de 100 vezes. Entendeu? Então, assim, eu me empolgo de ver um jeito diferente de fechar uma porteira, tá certo? Uma forma diferente de fazer um coxo, de colocar um pé em um coxo. Uma estratégia que o cara usou, um tambor lá, não sei das quantas, para fazer uma boia para o bebedouro, do jeito que ele usa para lavar o bebedouro. Então, assim, são tantas coisas simples e grandes ao mesmo tempo que eu não tenho uma coisa assim, foi a última coisa que eu aprendi em Não, mas pecuária. isso que você falou, assim, é verdade. Às vezes a gente aprende com nós mesmos, né? Eu agora, no processo de experimentação na prática, teve uma aula, eu estava gravando, a Ana estava acompanhando, ela estava de diretora, né? Igual eu estava lá atrás, em 2011, com você e com o Flávio nas gravações, a Ana acompanhou boa parte das gravações de experimentação na prática. Aí teve uma hora que eu estava falando lá, todo empolgado, assim, eu acabei a aula, né, 40 minutos ali falando, eu acabei a aula, eu parei e falei, Ana, eu aprendi um monte de coisa. Ela, como assim? Falei, cara, eu não sei, eu comecei a falar umas coisas aqui e meu pensamento me levou para um lugar que eu fui aprendendo e falando ao mesmo tempo. E foi muito louco, assim, sabe? Acho que toda a produção de experiência na prática permitiu isso, assim. Meu nível de consciência, Gustavo, ele subiu num nível, cara, muito massa. E, assim, eu fui aluno, eu fui meu primeiro aluno, sabe? Foi muito, Exato. muito legal, assim. E acho que até essa mensagem dá para a gente levar para a turma, assim. Seja um aluno da vida, né? Esteja aberto a aprender todo dia. Não acha que você é dono da verdade. Você pode ser um pouquinho teimoso às vezes, mas não ache que você sabe tudo. Seja um aluno, seja um ouvinte da vida, porque todo dia você tem a capacidade de aprender alguma coisa, né? Assim, ó, me desculpa até quem for nos escutar não ter a resposta, assim, mas será que é tal tecnologia? Não, porque assim, para mim, o mesmo valor de uma nova tecnologia disruptiva, que pode ser interessante, eu dou no mesmo valor, às vezes, de você fechar uma porteira de um jeito diferente, que é uma coisa simples que tem na fazenda, ou botar um cadeado ali, ou ter uma estratégia ali que vai facilitar o seu operacional para fazer o seu ponto, né? É exatamente o que você falou. Seja, assim, ó, seja o principal aluno da sua vida. Aprenda com você todos os dias. Isso aí já é um grande ponto, porque é o seu maior o seu maior mentor pode ser você mesmo. Não estou desprezando ninguém, muito pelo contrário, estou falando que assim, que a Um gente outro aprende muito cuidado, simples. um A gente cuidado é só aprende não com ter. erros, a gente aprende com falhas, assim. Na hora que você vai falando agora, está passando na minha cabeça várias coisas que eu aprendi nos últimos dias aí, mas assim, são coisas muito pontuais que não são disruptivas, são coisas, detalhes. Ontem, meia-noite, discuti, ó, isso aí eu nunca tinha visto, é uma coisa pontual daquela fazenda lá, e foi um negócio interessante que eu preciso estudar para ver isso. Então, assim, se você se colocar na posição sempre de aluno, né? Aluno é o sem luz, né? O sem luz é o que busca luz, né? Então, se você colocar sempre na posição de aluno, você estará sempre aprendendo. E o seu grande mentor pode ser você mesmo, né? Dos seus erros, das suas falhas e dos seus acertos para que você aprenda. Isso é extremamente importante, tá certo? Então, assim, vá, não achando que você vai ensinar, vá achando que você vai aprender. Isso que eu falo, muitas vezes eu aprendo com a minha própria. Boa parte dos experimentos que a gente faz, eu tenho ideias dele quando eu estou falando numa palestra ou quando eu recebo uma pergunta. Às vezes Perfeito. uma pergunta despretensiosa, fala assim, olha, isso aqui é uma dúvida muito pertinente, e isso nos ajuda a fazer coisas para tentar resolver problemas, que esse é o objetivo, tá certo? É, isso E aí, acontece.
comigo também, de ter esses insights, tipo, na live, alguém faz uma pergunta, você começa a pensar sobre a resposta, aí vira tema de outra live e tal. O único cuidado que eu tenho tido também muito, assim, e eu vejo as pessoas, às vezes, estudarem demais, quererem consumir muita informação, É, mas aí tem a tal da obesidade mental, né? Eu o tempo todo, eu estou tentando, hoje eu estou numa fase de consumir assuntos de diferentes áreas e o tempo todo exercitando como modelar para a pecuária, sabe? Como trazer isso de alguma forma para a pecuária. Igual o exemplo esse do essencialismo aí, ouvindo em lives de desempenho, de saúde, coisa do tipo, mas se aplica totalmente para a gente estar fazendo. Então, esteja disponível para ser um aluno da vida e exercite o máximo possível, né? exatamente. Esses são os pontos. E tem que Muito exercitar bom. isso. Aí, uma frase aqui que a senhora dita assim, tem um pouco a ver com aprendizado e com os disso, né? Que a turma adora falar aí no campo, que, né, na prática a teoria é outra. E eu falo que quem fala essa prática eu aprendi, eu já não me recordo agora com quem eu aprendi, ela peço até desculpa onde que eu vi isso, mas que na verdade quem fala que na prática a teoria é outra é simplesmente porque não sabe a teoria. Porque quando você sabe a teoria de forma adequada, e eu vejo isso que a gente aplica isso dioturnamente nos estudos e em fazendas, e no campo, e na vida, que nem fala, mas na vida real é diferente. Não, na vida real é a mesma coisa. Agora, se você não sabe o conceito certo, você realmente está fazendo errado. Entendeu? Agora, quando você sabe, você sempre tem uma explicação para aquilo que está acontecendo. Então, assim, estude, não gere essa obesidade aí de informação, porque hoje tem muito, igual nós estamos fazendo aqui, outro, informação está roto, se quiser ficar consumindo, beleza, mas estude, prepare-se e saiba aplicar. Agora, saiba ouvir para poder falar da Né? forma correta, né? Sabe E aplicar no momento certo, da forma correta. perfeito. Essa frase que você falou aí, na prática, a teoria é outra, eu já ouvi algumas vezes ela também, e agora você falou que me veio de insight, de pensamento, assim, normalmente quem fala essas frases são pessoas que criaram uma expectativa e achou que ia ser fácil. Não é que na prática a teoria é outra, é que na prática ter resultado dá trabalho. E a pessoa achava que ia ser fácil. E na vida nada é fácil. Se a gente quiser construir, chegar a um caminho. Então, quem fala isso aí, normalmente é quem estava esperando, viu uma informação milagrosa, eu vou usar de novo o termo, quer comprar o Ozempic para perder peso e acha que era só tomar o remedinho, não estava fazer É, dieta, ir na academia e tudo mais. Né? se Então, você assim, tomar o remédio, fizer a dieta e for na academia, vai dar certo, vai te na ajudar. prática, amigão, é exatamente isso. Na prática, amigão, ter resultado dá trabalho. A parte boa, se você trabalhar e se cercar de boas pessoas, o resultado vai acontecer. Define o que é essencial para ele e boa sorte, entende? E conte com a gente, com na Fazenda Cast, para ser uma fonte de conteúdo e inspiração para você. É isso aí. Isso aí. Show? Gustavo, acho que vou parar por aqui, já estamos quase 2 horas batendo papo. Tá bom demais, eu ficaria mais 2 horas facilmente aqui. Acho que no próximo eu vou estar mais tranquilo, não vou estar tão nervoso assim igual estava hoje, mas vai estar agradável para mim. Só te agradecer e te abrir para deixar uma mensagem final para a turma aí e a gente encerrar. Não, eu que agradeço aí ao Na Fazenda Cast, tudo pelo convite de estar aqui com vocês. Foi muito gostoso essa conversa que nós tivemos aqui. E a mensagem que fica é exatamente essa aí que a gente falou, né? Assim, ó, entenda que a sua fazenda é uma empresa, é um negócio, certo? Você não tem nenhum problema na minha visão, muito pelo contrário, eu incentivo que você tenha uma área dentro da sua fazenda, seja a sua sede, com a sua cara, que seja uma sede confortável, que tenha lazer, que lá você pode gastar dinheiro, mas assim, sua fazenda paga para você e você mantém a sede ali. E você pode ter jet ski, você pode ter quadriciclo, você pode ter o que você quiser, a sede é sua, o dinheiro é seu. Crie na sua fazenda, tipo assim, crie numa área, assim, se você quer que o seu filho, a gente podia entrar em outro assunto aqui, mas se você quiser que sua família goste de ir para sua fazenda, tenha conforto lá nela. Hoje ninguém quer para sofrer em lugar nenhum, meu amigo. Então, assim, faça um local agradável, confortável, beleza. A sede. Fora dali, ela é uma empresa. Encare ela como uma empresa. Olhe para ela como uma empresa. Determine esses seus padrões, as suas premissas, porque tem hora que vai dar mais, tem hora que vai dar menos dinheiro, como qualquer negócio. Como qualquer negócio. Então, é,
foque exatamente nisso, no como e em quem. Porque aquelas pessoas que definirem, que otimizarem o como e conseguirem realizar, e para fazer o como eu preciso ter o quem também junto, serão as pessoas que terão cada vez mais sucesso nesse negócio. E não interessa o tamanho. Você pode ser um produtor que abate 10, 18, 100 bois por ano, ou 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não interessa. Isso que nós estamos falando aqui, ele se aplica a todos. A todos. Mas não é uma receitinha, você tem que dar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso não vai funcionar para ninguém. Nem por de 10, nem por de 100 mil. Tem projetos de 100, cento e tantos mil, que ele tem um padrão, uma receita. Beleza, porque ele roda daquele jeito. Mesmo assim, ele vai se equilibrando. Ele tem que fazer reuniões, ajustar semana a semana. Mas entenda isso, que a sua fazenda é o seu negócio. E como você vai tocar, como as coisas vão ser realizadas e por quem, é sem dúvida alguma o grande sucesso do seu negócio. Então, se atenha nisso, foque nisso na sua empresa, porque senão ela vai estar fadada a você arrendar, vender ou passar para outro, porque não vai continuar com você por muito tempo, que é o que já vem acontecendo com muitos. Olha o seu vizinho aí. Então, Gustavo, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado aí para a turma que ouviu a gente. Se você está no YouTube, deixa seu like aí, compartilha esse bate-papo com um amigo que você acha que vai fazer sentido, se inscreve no canal, se você está no Spotify, dá 5 estrelas aí, também se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, bora!